Está entrando no ar Ânima Podcast, podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... Bertaldinho, marido da Kênia, e hoje um pouco diferente. É verdade. Hoje não passei nada. É verdade, mas continua azul, isso aí continua igual. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar assuntos interessantes, atuais, que requer assim que a gente vá pensando um pouco neles e para sair da mesmice ali, né? Então a gente precisa realmente filosofar em cima deles. Para isso nós convidamos Renato Moraes. Bem-vindo. Muito obrigado, Kênia, Bertaldo. Prazer estar com vocês, né? Amigos, né? Por quem eu tenho tanto carinho. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui no podcast, na Tarde com Maria. Né? Deus está abençoando, não é para menos, né? Então, para mim, uma satisfação enorme poder estar com vocês aqui. Amém. Alegria toda nossa. E antes de começarmos o nosso bate-papo, falar para você desta medalha linda de Nossa Senhora das Graças, que é para a gente colocar em cima da mesa. Tá linda essa medalha. E onde é que a gente encontra ela? É que eu tô de blusa branca. Eu vou botar para cá, pronto. Eu tô de blusa branca com a medalha branca. Não, eu botei para cima, agora vocês estão vendo. Na loja animaoficial.com.br. É medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, né? Onde Nossa Senhora está com os raios saindo das mãos e falando que os raios que estavam apagados eram as graças que a gente não pedia. Então, olha, é uma maravilha para a gente colocar no nosso escritório. É bonita, né? Nosso escritório, na nossa casa, enfim, no quarto dos nossos filhos, no nosso quarto. Dá de presente. Chegou também na loja Ânima a oração dos 7 Pai Nossos, que a queridíssima irmã Zélia esteve aqui e estava difundindo de Santa Brígida, e a gente ficou de produzir esse material e colocar na loja. Então tá aqui o folhetinho, vou até abrir, vem com uma medalhinha dentro. Quais são as promessas mesmo? Peraí. É muito interessante. Gente, olha, não terão de... Quem fizer isso aqui, conforme está ensinando, não terão de passar pelo purgatório. Só isso já é um espetáculo, né? Aceitá-lo-eis no coro dos mártires. Meu Deus, como se tivessem derramado seu sangue pela fé. Conservarei 3 almas de parentes seus na graça santificante, conforme a sua escolha. Gente, isso foi Santa Brígida que falou, tá? As almas dos seus parentes até o 4º grau escaparão do inferno. Misericórdia, bom pra caramba isso aqui. Pra frente, né? Exatamente pra frente. Um mês antes da sua morte... Pra trás, não deu, mês antes da sua morte, ser-lhe-ás dado o conhecimento dela. E aqui tem mas exatamente... Mas você quer saber um mês antes de você morrer que você vai morrer? Eu quero ser. Deixa eu ver. Porque vai ser em paz, o Senhor te avisa que você vai vir para perto de mim, entendeu? Não é nada com medo, a pessoa não vai ficar com medo. Então essa aí é a oração de Santa Brígida, que está na loja animaoficial.com.br. A gente prometeu que ia produzir, que ia colocar na loja. Não, mas tem mais do que isso, lá. hein? Porque aqui, vamos lá. Sem querer atrapalhar nada, mas confirmação pela Igreja pelo Papa Inocêncio X. Santa Brígida com então, confirmação agora, pela Igreja. Aqui agora o negócio intensificou. Agora selou. O Papa Inocêncio confirmou esta revelação e acrescentou que as almas cumpridoras das condições libertarão a cada sexta-feira santa uma alma do purgatório. Rapaz, nós temos que botar isso aqui para fazer então, né? Porque tirar uma alma do purgatório é algo assim... Não, e você viu que as promessas que tem para as pessoas que fizerem? Não terão de passar pelo purgatório. Gente, é um espetáculo isso. Aceitá-lo-ei no coro dos mártires. Aí você pode escolher ainda os parentes que você está levando para o céu com você. Até a 4ª geração ninguém vai para o inferno. Meu Deus, isso é maravilha isso. Mas enfim, tem que fazer todo dia, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Não. Aqui diz que são 12 anos. Ah, me confundi? Só 12 anos. Olha, e ainda diz mais... Se por acaso morrerem antes dos 12 anos completos, irei julgar como se estivessem as condições. Ou seja, cumpridas. Tá pago. Se você morrer antes de 12 anos, tá pago. Mas não precisa também apressar ninguém nada, tá com pressa. É só rezar e tá tudo bem. Vamos lá. Deixa. Não, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Como a confirmação pela Igreja... Olha só, nada contra a Santa Brígida, ok? Gosto imensamente dela, é uma santa, beleza. Mas quando diz confirmação pela Igreja, pelo Papa Inocêncio X, acabou os cara doce. O que ligares na terra será ligado no céu, não é? É isso aí. Esse aqui é meu, tá? Mas esse era do nosso convidado. Mas aberto, não. Você dá depois um do pra outro, ele. tá? Ótimo. Tá bom, fica. Traz um pra ele fechadinho, depois eu dou. Depois do nosso lanche aqui, eu dou outro pra ele. Então pronto. Enfim, gente, o Renato esteve aqui no início do nosso podcast, no outro estúdio, no pequenininho, a gente falou, ele tem que voltar. Agora no estúdio novo. O Renato Moraes, ele é doutor em filosofia, mestre em direito e diretor-geral da Faculdade Mar Atlântico.
Quer dizer, não estava cansado de já saber muita coisa como doutor em filosofia, agora mestre em direito. Ó, rapaz, é firmeza, né? Firmeza, Coisa firmeza. pra caramba. É em direito canônico ou direito civil? Direito canônico eu fiz também. Tem Também? aqui no Rio o Instituto Superior de Direito Canônico. Ah, Então eu tenho também um mestrado de Direito Canônico. E o outro é Direito Civil, civil, né? que eu fiz lá em São Paulo. Eu gosto de gente que gosta de estudar. Isso é Sim. bom. Isso é uma maravilha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Que assim, eu tenho visto muitos pais falarem sobre isso. E principalmente até quando eu falo para as pessoas, pergunto, seu filho está estudando, está fazendo medicina? Eu falo, está estudando aonde? Eu falo na UFRJ, né? Para quem é de fora do Rio, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E as pessoas falam, mas tem que ter cuidado, porque essas universidades estão terríveis. Aí eu falo, não, meu filho tá blindado. Eu falo isso. Mas escuto pais dizendo, depois que minha filha foi para a faculdade, ela mudou da água para o vinho. Não, ela mudou do vinho para água. Pode ser. Enfim, ela teve uma transformação que não foi positiva, né? Começou com um comportamento estranho e tudo. Aí a gente tem visto isso muito nas universidades. Você acha, assim, que tem uma crise nas universidades? Hoje em dia, vamos dizer assim, me parece que é difícil dizer o que é a causa e o que é o efeito. Não, assim, nós temos uma crise de cultura, me parece, né? Quando você perde um pouco as suas raízes, você acaba ficando, vamos dizer assim, meio seco, você entorta. E a nossa civilização, querendo ou não, é uma civilização que tem as suas bases cristãs. E a gente tem fé, a gente também sabe que a verdade cristã, ela, vamos dizer assim, é o que leva o ser humano à sua plenitude, né? O ser humano, sempre com pecado, com problemas, a gente nunca vai ser perfeito nessa vida. Mas o que nos pode tornar melhor justamente é a correspondência à graça, é a proximidade de Deus. E lógico, a fé, ainda que seja uma coisa de cada um de nós, né? Cada um de nós responde a Deus e há um relacionamento pessoal, ela também, isso o Papa João Paulo II falava, claro, né? A fé ela vai se tornando cultura. De algum modo, as instituições, o modo de pensar, a maneira de enxergar o mundo, tudo isso vai sendo influenciado pela visão da fé e vai entrando na sociedade, vai permeando. Entrando onde? No direito, na comunicação, na arte, na própria política. Então, daí não é que a gente está querendo fazer uma sociedade que seja integrista, não é essa ideia, né? Que todo mundo vai ter que ser católico obrigatoriamente. Não é essa ideia. Mas quando há uma fé verdadeira, é normal que, vamos dizer assim, as instituições sociais vão se aperfeiçoando, vão melhorando. Quer dizer, quantas coisas boas que não vieram do cristianismo na história. A gente pensa os orfanatos, os hospitais. As universidades. As universidades, elas têm um começo final do século XI, século XII para o século XIII. Naquele momento, uma série de escolas se unem e vai surgir a instituição que a gente conhece hoje por universidade. Você tem, às vezes o pessoal fala de coisas parecidas que se deram, por exemplo, em países muçulmanos, mas está muito longe do que foi a universidade nesse começo. Mesmo muçulmanos que viram isso naquela época perceberam, aqui está acontecendo uma coisa inédita. Então, as próprias universidades surgem dessa visão. Hospitais, penitenciárias. Tudo isso. O cuidado dos enfermos, quer dizer, se a gente vai pegar a sociedade romana, o que ela era antes do cristianismo, para a diferença, há um historiador famoso hoje, que é interessante que ele está tendo um processo de uma certa conversão interior, justamente à medida ele é uma pessoa que tinha muito conhecimento a respeito do Império Romano, e ele começa a perceber que uma série de coisas que hoje, na nossa sociedade, a gente já tem como algo evidente, ainda que mesmo isso hoje em dia, em certo sentido, é colocado em dúvida, mas quero dizer, cuidar dos doentes, ajudar as pessoas necessitadas, isso para muitas civilizações não é o normal, simplesmente não havia. Essa caridade. Não. Isso não acontecia. E em Roma pré-cristã não tinha isso. Então ele começa a perceber que uma série de coisas que hoje nós achamos naturais, na verdade foi fruto do cristianismo. Então esse homem foi sendo formada. Né? Foi. Quer dizer, não é uma coisa gratuita. Vem não realmente. Era natural. Não. Vem de uma influência da visão cristã dentro da sociedade. Então, essa civilização hoje está, em certo sentido, numa crise. Claro, acho que a gente não deve ter uma concepção ingênua da antiguidade. Em todas as épocas nós temos problemas sérios. Quer dizer, vamos pensar numa coisa tão assim chocante como a escravidão. Escravidão havia no mundo romano, ela desaparece por bastante séculos, ou ao menos fica muito restrita durante milênios até no mundo cristão, mas daí chega um momento que ela retorna. Então vocês vejam que mesmo coisas que a gente nota que são ruins, que é uma coisa que não é admissível,
de um ponto de vista cristã, retorna. O ser humano não é fácil. Então, problemas a gente sempre tem em todas as épocas. Agora, hoje me parece que está acontecendo uma coisa assim, que a gente tem que refletir e de algum modo a gente tem que dar uma resposta, que é justamente quando as pessoas começam a colocar em dúvida as raízes da cultura em que elas estão, que é essa raiz cristã, e isso de uma maneira até, vamos dizer assim, ativa, agressiva. Então, isso está acontecendo. Eu acho que quando a gente pensa que é um problema de toda a sociedade que nós estamos, a universidade, ela de um certo modo sofre esse efeito e ao mesmo tempo ela amplifica. De algum modo, por que vai surgindo uma crise cultural? Isso influencia a universidade e dentro da universidade já se começa a ter todo um pensamento em que grande parte, não totalmente, mas grande parte, não é só indiferente à religião, mas passa a ser hostil à religião cristã, isso acontece, né? Então, é um efeito, só que ao mesmo tempo a universidade, como, querendo ou não, isso é uma coisa que depois eu vou querer voltar, a universidade, ela é o coração, em grande parte, da vida cultural de uma sociedade. Se procura pensar de uma maneira diferente, mas me parece assim, o modo institucional como está a universidade, ela realmente tem um papel fundamental, e ela vai exercer esse papel para o bem ou para o mal. E é por isso que ela desperta tanta interesse e curiosidade do demônio. Também. Me desculpe que diga isso. Não, eu sei que a gente às vezes não tem que associar tudo a talvez uma ação maligna direta. Mas que me parece né, que aonde é esse coração que pulsa tão forte para uma sociedade, ele diz, opa, espera um minutinho, se eu entrar por aqui eu vou botar esse pessoal para outro canto. E que é melhor para mim, na visão dele. Não, e que, de fato, você poder instrumentalizar a universidade para qualquer caminho, isso as pessoas percebem. A gente vê hoje, fala, a universidade está politizada, a universidade está instrumentalizada. Em parte, me parece sim. Eu acho que há pessoas que realmente perceberam que aí é um local que, se você consegue ter uma certa predominância, você influencia de uma maneira muito maior do que em outros âmbitos. Está todo mundo reunido? Está todo mundo reunido e gente que transmite ideias. Então, as ideias que estão na universidade não vai só para aquelas pessoas que estão ouvindo diretamente aquilo. Dependendo da área, aquilo vai se espalhar para o pessoal da mídia, para os artistas. Vai ser reproduzido. Se reproduz tremendamente. Então, os intelectuais, tanto para o bem como para o mal, eles têm uma função realmente de um fermento, né? Eles fazem com que as coisas floresçam a partir deles, para o bem ou para o mal. Então, de um lado, lógico que a gente pode pensar que o demônio vai ter um interesse, como a igreja sempre teve, percebeu isso. Então, muitas das instituições foram fundadas pela igreja. Agora, vamos dizer assim, hoje em dia, como essa crise, então, ela influencia na universidade, em certo sentido, ela é amplificada, nós temos esse problema dessa crise que a Kênia está falando. E isso acontece mesmo, Kênia, não só no Brasil, é um problema mundial. A gente também pensa no Brasil, às vezes as pessoas são muito duras e negativas com a gente, como se a gente tivesse pior. Eu acho que nós não somos hoje o pior país nesse sentido de uma situação universitária muito conturbada. Mas, de fato, vai se piorando em áreas largas. A gente percebe, então, essa preocupação que você está falando, e eu acho que, assim, em muitos casos é justificada. Claro, a gente pode dizer até que ponto vai a influência de um professor sobre os alunos, o ambiente. Eu acho que ela não é definitiva, mesmo um adolescente que possa passar por um momento difícil na universidade, às vezes vão passando os anos, isso se acerta depois. Então eu tenho. Mas faz um bom estrago e leva tempo para consertar. E dependendo da coisa que acontecer, pode ser muito difícil. Por exemplo, penso assim, uma moça que, por exemplo, tem uma vida promíscua e depois quer fazer uma família, é sempre muito mais difícil. A gente sabe que é possível, claro que é, mas é muito mais difícil. Às vezes é isso. São situações assim que machucam. Machucam não só a pessoa, como outros, né? Há um tempo atrás, eu li uma coisa de uma série de pais norte-americanos reclamando, um pouco comentando que eles, enquanto os filhos eram crianças, eram adolescentes, tinham se desvivido pelas crianças, assim, no sentido, levava para a escola, levava para o balé, contava histórias. Você vê que nesse sentido eram bons pais, mas que agora essas crianças tinham, por uma série de coisas que tinham ouvido ou no ensino médio ou na universidade, virado. Então, eu imagino que seja todo um problema de ideologia de gênero, de falar assim um pouco, ver os pais como opressores, esse tipo de coisa. Desculpa, eu não entendi. Virado como? Que esses pais não estão mais perto dessas crianças? Eu não entendi. As crianças se afastaram delas. Ah, entendi. As crianças, e vários deles falando, olha, há 2 anos que eu não vejo minha filha, então a gente fez tudo aquilo e agora ela acha que a infância dela foi um exemplo de violência, de abuso, e não foi nada disso. Lendo aquilo, me veio uma ideia que eu posso estar julgando mal esses pais, mas eu noto que nenhum deles falou a respeito de dar para os filhos valores religiosos.
Eles sempre falavam em torno de ajudei culturalmente, dei estudo, fiz atividades, levei para o tênis, levei para isso. Ninguém ali falou que deu o cristianismo. Então, de algum modo, né, quer dizer, se a gente não dá o cristianismo para as pessoas, vai haver uma perversão. Se isso não acontece na universidade, também vai haver. E, infelizmente, a gente pode dizer que aí é uma série de problemas, até a própria do que serve a universidade, a gente tende a pensar nela simplesmente como algo que é para transmissão de conhecimentos, dar um diploma, ensinar um determinado ofício. E não é isso a universidade apenas. Essa dimensão ela é importante, mas a universidade, historicamente, ela sempre teve a ideia de ser um local de uma formação integral das pessoas. No sentido de a pessoa pensar na própria missão dela dentro daquele âmbito em que ela cresce. Quer dizer, nas universidades que a gente deveria fazer as pessoas que se sentissem responsáveis pelo nosso país, também pela própria igreja, por tudo mais. Essa dimensão que eu até acho que é a mais importante hoje está esquecida. Então é difícil hoje alguma universidade, seja católica, seja a que não for, que pensa nisso. Curiosamente, eu também estou em grupos, né, de professores que tem gente de tudo contra instituições. Me chamou a atenção como vários professores, muitos deles até de linha marxista, de linha assim, bem marcadamente esquerda, eles falam do ofício deles universitário como uma missão para ensinar os alunos a pensar politicamente. Então, o que a gente está falando aqui, vocês vejam, eles ainda mantêm essa ideia. A gente pode falar, eles estão errados na visão deles, concordo. Mas, de certo modo, eles estão querendo, vamos dizer assim, se eu acredito nisso, de alguma maneira eu tenho que transmitir isso na universidade. A universidade totalmente neutra, isso é uma falácia. Você acha que você vai ter uma universidade que tudo nela só vai ser, vamos ensinar o conhecimento de uma maneira objetiva e acabou. Não é possível fazer isso. Eu até diria para vocês que não é possível transmitir qualquer conhecimento mais profundo sem partir de um ponto de vista, vamos dizer assim, mais radical, mais básico a respeito do que é o ser humano, do que é a sociedade, se existe Deus ou não. Claro, se existe Deus ou não, a minha própria visão da ciência modifica-se profundamente. Também a ciência mais natural. Não quero dizer que um ateu não possa ser um grande físico, não possa ser um grande químico. Claro que pode. Mas se ele vai pensar, por que as coisas têm um padrão? Por que eu sou capaz de prever? Como eu sou capaz de conhecer? Esse tipo de questionamento vai te levar à ideia de uma causa primeira, de alguém que colocou uma ordem em todo esse cosmos que a gente, de alguma maneira, vai querendo descobrir. Então, eu estou falando de vários temas, vocês desculpam, assim, que são coisas interessantes, mas são coisas que assim, eu vejo assim, as pessoas hoje, de um lado, elas acham que é indiferente o que está acontecendo na universidade, que depois eu vou ensinar. Não é verdade, porque realmente o que está sendo ensinado, querendo ou não, vai ter uma visão de fundo ali. Mas esse é um problema, porque, olha só, a gente está detectando que existe esse problema nas universidades. E os nossos filhos precisam ir para as universidades. Essa é a questão. Essa é uma questão. Isso é um problema. Sim. Você quer que seu filho entre lá, mas que não saia deturpado do outro lado. Vou contar para vocês desses pais norte-americanos, eu acho que faltou para eles darem a fé. No fundo, eles deram tudo, mas não deram nada. Você entregar condições materiais, se você não dá, vamos dizer assim, uma base, um sentido para a vida, se você não fala realmente a respeito de uma coisa que transcenda, que vai ir além da nossa própria existência, vamos dizer assim, eu tenho um sentido que é maior do que eu mesmo, se você não entrega isso, de fato não é suficiente, por mais que eles tenham lido historinha à noite para as crianças. Você tem toda a razão. O Bertaldo foi homenageado agora há pouco tempo no programa da Gardênia na Band, aqui do Rio de Janeiro. Na TV Bandeirante, na Band Rio. E foi pedido pra gente, como surpresa para ele, a gente mandar um depoimento. E o Rafael, eu tô falando do Rafael aqui, o depoimento do Rafael, eu acho que foi assim, muito profundo. Ele falou pouco, mas o que ele falou foi fundamental. Que ele falou assim, pai, eu te agradeço por você ter me dado eu herdei de você aquilo que eu podia ter mais de importante. Você me ensinou a fé. Isso. E isso eu vou levar pro resto da minha vida. Isso. E é isso que transforma. Por isso que a gente sempre fala que os pais precisam, desde pequenos, levar os filhos para a igreja. Isso. Que os pais precisam rezar com os filhos. Que os pais precisam falar de Deus. A gente fez um podcast agora também com uma psiquiatra, falando exatamente sobre a adolescência, até por conta dessa série na Netflix, adolescência e tudo, como é que tá isso. E eu falei para ela, os pais que... Quando os filhos, você ensina pro teu filho, tem Deus que... Se ninguém tá vendo, Deus tá vendo. Claro.
Aí ele vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa errada. E lógico... Tem um parâmetro tem um ali parâmetro, que é diferenciado. Tem um parâmetro. E lógico, né, gente? Assim, de fato, o mundo, se não tem um motivo transcendente, se no fundo não há divindade, a gente pode ficar fazendo uma série de coisas que... Querendo ou não, é aquela frase do Fernando Pessoa que é tão dura, mas que é tão assim, o que é o homem sem loucura, senão um cadáver adiado que procria? A vida de muitas pessoas é simplesmente isso, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Por mais que pareça algo sério, mas se não há um motivo pro além, realmente aquilo Como é que tudo... repete a frase, por favor. O que é o ser humano sem a loucura, senão um cadáver adiado que procria? É alguém que está esperando a morte e vai morrer. E que procria, faz outro e acabou. Faz outro e pronto. Mas quando a gente fala de universidade, claro que a gente tem assim algumas que estão flagrantes, né? Você olha, se aquilo ali vai dar errado. Pode ensinar até muita coisa para alguém, mas vai ensinar muita coisa errada. E quando a gente olha para as nossas, porque nós começamos isso. Sim. As universidades. As católicas, por exemplo, que você está pensando. Isso. Então, quando nós olhamos para dentro das nossas, a gente olha ali e diz assim, cara, olha, vou estudar nessa universidade católica, porque eu sei que ali vão ter uma formação integral e vão falar de Deus para mim também. Por que a Universidade Católica se apartou tanto disso e foi mais para uma área apenas do conhecimento técnico? Isso é um problema mundial também, sabe, Bertaldo? E é uma discussão que surge, assim, em todas as universidades, um pouco a identidade de ser uma universidade católica. E me parece que até é interessante isso. Várias universidades, de certo modo, estão fazendo um bom caminho de retorno. Eu penso, por exemplo, numa universidade americana famosa, talvez hoje é uma das principais universidades católicas do mundo, que é a Universidade de Notre Dame, que fica no estado de Indiana, perto de Chicago, né? Chicago é Illinois, mas a Universidade de Notre Dame está relativamente perto de Chicago. É uma universidade de uma congregação, né, da Santa Cruz, e até estava me falando um rapaz que a Universidade de Notre Dame, ela tem hoje o curso de teologia ranqueado como o primeiro do mundo, em termos de prestígio e tudo mais. E me falava lá um aluno que estuda ali que teve um momento, há uns 20, 30 anos, que houve uma espécie de disputa pela alma da faculdade de teologia. Para que lado que nós vamos? Nós vamos para um lado de alguém que tem fé, que vai querer refletir teologicamente, mas com o pressuposto da fé, ou a gente vai para um lado de uma faculdade, como é o caso de várias, que simplesmente a teologia é uma coisa que as pessoas vão opinando as suas ideias, mas sem ter uma ideia de que há um magistério, de que há uma verdade real. E falou que devido a alguns professores que ficaram diretores, tal, pouco a pouco foram contratando gente muito competente, mas a universidade foi indo para uma linha mais, vamos dizer assim, de acordo com a fé. De acordo realmente de procurar uma reflexão dentro dos parâmetros. Então você veja que é possível acontecer esse retorno. Agora, de fato é assim? Não. No mundo inteiro a gente tem assim, muitas universidades que são católicas, às vezes parece que às vezes até são as mais agressivas. Uma vez um professor de filosofia da UFRJ me falou isso: olha, Renato, às vezes eu acho que as universidades católicas são as menos cristãs de todas. Por exemplo, aqui no Rio, há um tempo atrás, uma pessoa estava me comentando isso. A PUC não tem propriamente uma cátedra de filosofia medieval, que é uma filosofia que você vai estudar Santo Agostinho, você vai estudar São Tomás. Na UFRJ tem. Você pode reclamar que talvez você queria que o teor fosse diferente. Mas o que é curioso, a faculdade pública tem um estudo de teologia e a faculdade católica tem alguns professores que não, essa matéria, até eu conheço um professor lá que é bastante competente, um homem sério, o professor Rogério, né? Mas não tem uma estrutura. Quando seria normal que ali houvesse fosse referência, que a gente vai entender bem esse tema. A gente tem aí todo um conhecimento, uma base que nos permite até... Então ele achava, esse professor que me comentava isso, que fala, às vezes tem a impressão que a Universidade Católica, até para mostrar uma independência, ou que ela é igual às outras, ela acaba sendo mais agressiva, mais afastada do que a outra. Mas ela não precisa ser igual às outras? Não deveria ser. De jeito nenhum. Não deveria Mas ela ser. quer dizer, eu sou acadêmica, você não vai ter aqui influência nenhuma da parte religiosa, então vamos olhar só para o lado acadêmico. Mas e isso é negar a sua origem. Sim. Isso que está acontecendo. Isso é negar a sua origem. Eu conversei com uma aluna eu acho que ela está em teologia, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, e ela me dizia isso: na minha sala não tem católicos. Isso. Os professores também não, tem um que outro. Então, assim, isso dentro de uma universidade católica... Eu acho isso muito doido. Isso é muito doido. É muito doido de quem toma conta. Claro. Isso é uma perversão. Isso aconteceu. Foi por uma série de motivos que a gente tem que ver historicamente cada caso. Uma das universidades católicas mais famosas do mundo é uma universidade belga, a Universidade de Louvaina.
ela historicamente foi muito importante, inclusive muitos professores de filosofia do Brasil estudaram lá. Então até na história da filosofia no Brasil ela tem um papel diferenciado. Então um amigo meu foi lá passar um ano, ele falou que no começo do ano, numa reunião com os vários alunos, uma aula inaugural, uma aula magistral, o reitor da universidade falou, olha, vocês vão na Universidade Católica, mas não se preocupem que isso não tem influência nenhuma no que vocês vão aprender. Curioso que ele já colocava isso como uma vantagem. Então, lógico, também a gente vai pensar, eu acho que a mesma questão que eu falava para vocês da universidade, se ela é efeito ou causa dessa perda das raízes da nossa fé, vamos dizer assim, perda, né? Então, eu acho que nesse caso, vamos dizer assim, na Bélgica é um país que teve uma grande secularização, então eles sentem que se nós falarmos da nossa identidade católica, muita gente não vai querer, ou vai ficar estranho, ou não vão nos levar a sério. Porque também entrou na sociedade, permeia de certo modo, Bertaldo, gente, isso eu estudo bastante, é uma falácia. Para vocês não é esse problema, mas eu vejo assim, tá muito arraigado, de que você pode ter fé, você pode acreditar, mas no fundo, se você é sério na sua fé, você não pode ser um intelectual autêntico. Porque você não teria aquela liberdade, você não teria aquela independência que um pensador deve pensar. Fora de Deus ele não é livre. Isso ele é verdade. Ele é escravizado. Pelo próprio pecado. Pelas paixões e pela própria cegueira. Pronto, então isso já não se sustenta. Mostra. Mas, vamos dizer, é uma visão iluminista que é justamente essa. Que se você vai ter conhecimento, você tem que afastar a fé. Então, assim, para você ter uma visão independente. Exatamente. Você está ali olhando somente tecnicamente, sem influência de Deus ou da religião A, B ou C, ou seja, então é um pensamento se você, assim. por exemplo, vai ser filósofo, você não pode acreditar, não é possível. Não é possível que um filósofo acredite que lá vamos aqui que a gente tem a Capela com o Santíssimo, que de fato aquele pão, como é que você vai me dizer que aquele pão é o corpo e sangue de Cristo? Como é que você vai me dizer que a Bíblia é um livro que foi revelado? Você acredita em sacramentos? Então, lógico. Então é melhor não estudar filosofia. Então, no caso... olhando por essa Não, é melhor estudar filosofia com quem tem essa visão. Exatamente. Como tem no Mar Atlântico. Aí você vai estudar filosofia para valer. Boa. Lógico que, ao mesmo tempo, gente, olha, a gente vai estudando filosofia. Me chama a atenção, eu estou agora, se Deus quiser, eu vou conseguir preparar isso para o final desse mês, eu vou preparar um curso sobre ateísmo, que depois eu quero que se torne um livro, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Porque o que eu vou percebendo? O ateísmo, ele tem essa postura, um pouco de olhar de cima para baixo, para quem tem fé, para quem acredita. Mas quando você vai ver, no fundo, o pensamento dos ateus, há muitas coisas que eles simplesmente não conseguem explicar. Porque, lógico, você não consegue explicar o mundo como ele é, se você simplesmente descarta Deus. Então, o pensamento ateu, que às vezes quer se mostrar como um pensamento consistente, coerente, sério, rigoroso, na verdade é tudo menos isso. O que ele critica no pensamento cristão, no pensamento de fé, na verdade são problemas que nele, pensamento ateu, é mais forte ainda do que no pensamento cristão. E por que isso? Olha, a gente estuda filosofia. Então, fizemos a faculdade de filosofia, a faculdade de Mar Atlântico, temos o nosso curso de graduação. Então, claro, fomos montar a grade de professores, a gente vai estudando tudo isso. Então, são coisas que eu sabia, claro, mas quando a gente começa a trabalhar assim, você vai aprofundando, você tem que buscar mesmo uma coisa. E eu dei um mergulho forte, né, em Platão, Aristóteles, vou estudar. Então, são os dois grandes nomes da filosofia, se a gente for pensar assim, historicamente, os dois que começaram. Depois o resto vai ter uma série de avanços, uma série de coisas, mas Platão e Aristóteles são... Me chamou a atenção o quão teístas, ou vamos dizer assim, que aceitavam a divindade, eram Platão e Aristóteles. Mais do que eu imaginava antes de mergulhar nos textos originais deles. Normalmente as pessoas falam que Platão, sim, seria um pensador tipo religioso, Aristóteles seria uma pessoa que dá a impressão, talvez seria agnóstico em termos de religião. Você vai ver, não é isso. De jeito nenhum. É impressionante como Aristóteles frequentemente se refere a uma causa primeira, que ela é eterna, que ela é imaterial, que ela é a bondade suprema, que todo o resto vai para ela. Isso está em Aristóteles direto. Ele fala, essa é a causa primeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a filosofia de Platão e Aristóteles é uma filosofia que o fundamental, a causa primeira, o sustento de toda a realidade que nós vemos, Platão, por exemplo, vai dizer que o mundo material é um mundo que é só um reflexo. O mundo verdadeiro é um mundo imaterial. Se essas pessoas precisam da divindade como fundamento, uma filosofia que simplesmente descarte esse fundamento,
é uma filosofia que está, assim, de uma maneira profundamente contrária ao que Platão e Aristóteles falaram. Não estou entrando nem com o cristianismo. Estou falando com autores pagãos. Então, vamos dizer assim, todo o pensamento ateu é um pensamento que ele se forma, ele tem a sua força. Em que sentido? Ele tem essas falhas que eu dizia, sem dúvida, mas também eu tive chance de conversar com muitas pessoas que cresceram desse modo de ver as coisas. Então, lógico que eles têm respostas que talvez a gente pode dizer que não são satisfatórias, mas elas estão buriladas sobre os problemas que a gente coloca para eles. Qual que é o sentido da vida? Não tem mesmo. E ele vai dizer que, no fundo, você aceitar que não tem sentido é você ser forte. Heidegger é um homem assim. É um alemão que tem uma vida muito complicada. Depois você vai ver a vida dele muito triste, assim. De comportamento humano mesmo, né? Nas várias facetas. Reflete nas respostas dele. Sem dúvida, né? Mas ele começa... Coisas que para nós, evidentemente, são erradas, para ele passa a ser algo meritório, algo que enobrece. Então, Bertaldo, vamos dizer assim, de fato... Na minha visão, quando você nega a Deus, você o afasta, você torna impossível você compreender realmente a realidade de uma maneira profunda. Você vai conseguir ficar numa camada que é fascinante, que é rica, que é da ciência, mas ainda é epidêmica. É limitada. É muito limitada. Quer dizer, a ciência ela é capaz de nos trazer coisas extraordinárias sobre descrições das órbitas dos planetas, vamos pensar na estrutura do átomo, vamos pensar na energia atômica, tantas coisas que surgiram da ciência que são extraordinárias. Mas, lógico, a pergunta é, mas por que tem uma ordem nas coisas? De onde vêm essas leis? Por que as coisas se repetem? Como é que é possível que o ser humano seja capaz de entender o universo e um pouco a gente vai descobrindo as regras que estão por trás? Einstein ele ficava impressionado porque ele falava, o mais espantoso é que a nossa mente seja capaz de entender o que está fora. Porque se as coisas surgiram do nada, de uma maneira, assim, vamos dizer, meramente por acaso, tudo foi crescendo, por que a cabeça humana é capaz de entender o universo? A nossa consciência, como é que a gente explica isso? A nossa liberdade? Também é comum que toda visão materialista, mais cedo ou mais tarde, ela acaba negando a liberdade humana. Então você vê que o ser humano, a visão que você vai tendo do ser humano é uma visão que você vai diminuindo a grandeza dele no momento que você tira Deus. As pessoas que no início quiseram tirar Deus do pensamento, da filosofia, da vida humana, elas fizeram isso pensando que tirar Deus iria libertar o homem. Mas a verdade é que ao tirar Deus, elas acabaram reduzindo o homem. Porque se nós não somos fruto de um ato de amor, de uma criação que foi pensada, de alguém que gosta de nós somos fruto do acaso. E se nós somos frutos do acaso, de fato, qual é a nossa importância? Isso é uma síndrome de Adão e Eva. Sem dúvida, começa aí. E tirar Deus. Tirar. Isso daí nunca... Sobrou nada. O que fala, bom, a própria narrativa do Gênesis, né, sereis como deuses. O que está por trás é isso. O que está por trás é isso. Então, se a gente vai pegar isso para pensar na universidade, a ideia da universidade, você veja o próprio nome, universitas, no início, um dos significados da universidade é que ela era um conjunto, universitas quer dizer conjunto. Era um conjunto formado por alunos e professores. Essa era a ideia. Era uma universitas de magistrorum et dos estudantes. Então, uma universidade, um conjunto de estudantes e de professores que ganharam uma série de privilégios. Eles tinham um autogoverno, tudo isso foi dado para favorecer o estudo deles. Então, essa é uma parte, vem do nome da universidade. Mas um outro motivo do nome universidade é que a preocupação da universidade é o conhecimento global. Não é só o conhecimento de uma área. A universidade ela vai ter as suas várias faculdades, vai ter seus professores especializados, seus diversos campos. Mas, por trás de tudo aquilo, há uma verdade que unifica. Então, a ideia da universidade inicialmente, vamos dizer assim, é que todos os conhecimentos eles vão convergir para o que seria o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. A faculdade mais importante da Universidade de Paris era a Faculdade de Teologia. Não é à toa. Oxford começou faculdade de teologia. Harvard, que já é uma universidade presbiteriana quando ela se forma, século XVIII, se não estou errado, 17 ou 18, né? Mas quando ela se forma, era um seminário presbiteriano, também era teologia. Porque, de algum modo, todas as verdades vão convergir para Deus. E da ideia da teologia, você vai conseguir entender melhor todo o resto. Se você tira essa unidade fundamental que é dada por Deus, o que acontece? Que é o que a gente presencia muito hoje. O conhecimento fica fragmentado.
não há algo em que vai tudo convergir. Cada área é independente da outra, não tem sentido você ficar pensando biologia, química, física, cada uma é a sua. Política, ética, cada uma é a sua área, estuda aquilo, é especializado e acabou. Não há um fator unificador. Hoje se fala muito de interdisciplinariedade, de você passar de um lado para o outro, ter uma visão global. Isso só tem sentido se você aceita que há algo que unifica tudo. E esse algo é Deus. Então, vamos dizer assim, o nosso universo, ele é interessante porque o nosso universo ele tem uma beleza, ele tem uma ordem que cada parte está relacionada com essa ordem global. E a universidade, quando ela foi fundada, quando ela foi pensada, ela sabia disso. Mas aí, diante desse quadro todo, aí um belo dia o Renato se encontra em casa. E ele está assim, o que eu faço diante disso? E aí surge, como é que surge querer montar um curso? Então, Renato está em casa e pensa isso. Então, de fato, lógico que a gente pode ver toda essa situação e é uma situação grave. É uma situação grave porque está mexendo com a alma da nossa própria sociedade. A gente pode falar de uma alma da sociedade? Pode. E a universidade tem um papel fundamental. Então, claro que às vezes a gente vê isso, a gente pode ficar assim, um pouco assim, esmagado, né? Isso é assim, não vai ter como a gente sair. Por sorte, aconteceu o seguinte, eu comecei a falar, será que não daria para fazer um curso de filosofia que a gente ensinasse para as pessoas aquilo que elas deveriam saber, mas não aprenderam na faculdade? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que assim, a universidade, ela deveria, para todas as pessoas, dar uma base, de um momento para refletir com profundidade nas questões fundamentais. O que eu falo que são questões fundamentais? O bem é algo relativo ou algo real? Não, real. Isso a gente está falando, a gente sabe por fé. Agora, vamos refletir filosoficamente nisso e teologicamente também. Então, isso é a universidade que deveria fazer. Você também falando isso, não foi na universidade que você aprendeu isso. Você concorda comigo, Bertaldo? Ninguém foi. Se eu pergunto, o ser humano, o que é o ser humano? O ser humano é simplesmente um macaco que de repente começa a andar? Ou ele tem uma dimensão diferente também? Ele tem uma alma imortal? Eu consigo chegar nessa ideia? O que significa ter uma alma imortal? O que significa a nossa capacidade de ter ideias? Se a gente for ver uma pintura numa caverna, a gente sabe que aquela pintura foi um ser humano que fez. Ninguém vai pensar que foi um gorila ou um macaco. Você fala, não, mas 90% do código genético do macaco é igual ao do ser humano. Perfeito. Mas se 90% do código é igual, por que ele não faz uma pintura 90% próxima da nossa? Ele simplesmente não faz. Zero. Não tem nada. Então, você começa a ver que no ser humano há uma série de características que são muito especiais. Como é que você explica isso? Por biologia, você chega num certo nível. Que não é apenas o código genético. Não. Claro, o cérebro humano é o órgão mais sofisticado, mais assim, incrível que há, biologicamente falando, sim. Mas só isso você não explica o que é o ser humano. Você não consegue. Verdade. Toda tentativa de explicar só de um lado do ponto de vista biológico acaba sendo extremamente reducionista. Tem várias tentativas assim. Então o ser humano simplesmente é uma maquininha que funciona com um aspecto químico, físico. Então, essas coisas, Bertaldo, tinham que ser ensinadas na universidade. A gente saber o que o ser humano, quem nós somos, refletir. Nem é necessário que as pessoas tivessem a mesma ideia no final. A gente gostaria que todo mundo tivesse, mas todo mundo fosse cristão. Ao menos na Universidade Católica, né? Bom, nessa sem dúvida nenhuma, mas olha, historicamente, mesmo nas outras, é interessante que nos Estados Unidos houve uma série de movimentos no século XX de garantir para as pessoas uma base de estudo que serviria, olha a ideia do quem fez, vamos formar cidadãos que possam se governar e governar bem a nossa sociedade. Estavam pensando na formação de elites. Até em termos políticos, não político partidário, mas de pessoas que poderiam viver bem a democracia. E veio todo um movimento de fazer com que as pessoas lessem os livros fundamentais da história da humanidade. Então o pessoal lia Ilíada, Odisseia, liam trechos de Aristóteles, de Platão, lia Shakespeare. Já é uma coisa interessante, quer dizer, você está pegando um patrimônio que hoje em dia as pessoas até se revoltam contra isso em muitas universidades, porque acham que esses autores no fundo são machistas, são racistas, vários deles são mesmo. Mas isso não tira a força de muitas das coisas que eles falaram. Você pegar um erro de Aristóteles... Que ele mas também era o contexto da época, lógico, né? A gente quer contextualizar, botar para claro, cá... Isso também é uma coisa engraçada. Eu acho que às vezes a gente quer criticar muito as outras épocas um pouco para a gente se achar superior a eles. É uma grande bobagem. Porque nós também temos nossos problemas que no futuro o pessoal vai olhar e falar como é que esse pessoal acreditava nisso? Mas essa é outra questão. Então você vê essa preocupação de dar uma base há em várias universidades. Aqui no Brasil, eu não achei em lugar nenhum
Eu fui fazer fui a um congresso, não no ano passado, no ano retrasado, dezembro de 2023. Um congresso no Chile de várias faculdades que usavam um instrumento que existe muito nos Estados Unidos, mas me chamou a atenção porque esse congresso era só de faculdades latino-americanas, ainda que foram convidados professores americanos e espanhóis, que era sobre o que chama core curriculum. Disciplinas que aluno de qualquer curso vai fazer aquelas disciplinas. Então, são disciplinas comuns para quem vai fazer medicina, fazer administração, fazer contabilidade, fazer engenharia, fazer filosofia. Todo mundo vai estudar. E, normalmente, esse core curriculum, os temas são ética, antropologia, outros campos da filosofia, literatura. Então, você vai dando essas disciplinas e faz com que todo mundo estude. E o congresso era para como fazer com que os alunos percebessem a importância. Interessante que vários das faculdades, que elas iam acompanhando o aluno depois que se formavam, os alunos, enquanto faziam essas disciplinas, não colocavam como das mais importantes. Passavam 10 anos depois, perguntavam para eles quais disciplinas que eles fizeram que foram as mais importantes para a vida profissional, eram essas. E eu estava numa mesa com vários professores e uma hora eu me toquei e falei, pessoal, é impressionante. Então, eu lembro de uma universidade do Chile, impressionante, Adolf Banks, não é católica, mas eles tinham várias disciplinas. O homem foi falando como faziam, 20 alunos só cada turma, iam lendo, iam discutindo, uma coisa de alto nível. Eu cheguei para eles e falei, olha, o que vocês estão me falando que vocês fazem, eu não conheço nenhuma instituição brasileira que faça isso. Zero. Esse tipo de atividade. Então, de algum modo, o que a gente quis fazer na Academia Atlântico com a filosofia, é assim que a gente enxerga o nosso curso, é o curso que todo mundo deveria fazer só por ser universitário. Independentemente. De qualquer área. Graças a Deus nós temos alunos que são juízes, nós temos médicos. Seu filho está estudando com a gente, né, Bertão? Faz medicina. Temos vários alunos de medicina, alunos de administração, vários alunos do IME, Instituto Militar de Engenharia, fazem. Interessante também, esse pessoal que está em faculdades muito boas, assim, de exigência acadêmica, eu já percebi isso. Vários têm preocupação por temas humanísticos. Justamente porque são pessoas que pensam. Exatamente, porque a filosofia te leva numa reflexão que muda tudo. E qualquer área. Qualquer área. Quer dizer, vamos pensar num médico, né? Um médico, ele está trabalhando com o corpo humano. O ser humano é corpo e alma. Você vai curar o corpo, sem dúvida. Tem coisas técnicas, tem coisas físicas, químicas. Isso tem. Mas você percebe que há uma influência grande de uma dimensão que não é só uma dimensão. E eu não estou falando aqui de imagem, nada disso. Estou falando de coisas do dia a dia que você percebe. Não é à toa que a psiquiatria também tem tanta força, porque você pode ter doenças que estão num âmbito, vamos assim, que não é só físico, pode ter também certas... A pessoa somatiza. Quanta coisa que não é assim. Sim. Então, a filosofia ela vai fazendo você pensar, por que é assim? Não, como tudo bem, isso aí eu entendi, mas na prática, você, um belo dia, se deparou com esse problema. Disse, olha, agora eu preciso fazer alguma coisa, então sozinho também não faço nada. Não faço nada. Né? Aí você vai a campo, imagino eu. E aí tem que escolher professor. Sim. E, né, olha, não daí apenas foi mergulhou em Aristóteles porque e não é Platão, fácil. mas aí caiu no dia a dia. Você tem muita gente na internet que faz até que bons trabalhos com cursos, que é um professor bom que dá um curso sobre um tema. Não era isso que eu queria fazer. Isolado. Isso. Eu não queria fazer isso. Eu queria uma formação mais ampla. Integral. Eu falei, a pessoa tem que ter uma visão de todas as áreas da filosofia e de todas as épocas, com professores que sejam... Então eu falei, puxa, vamos oferecer uma graduação. Poderia não ser, as pessoas querem ter conhecimento só, é verdade, mas puxa, vamos dar uma graduação. Online, porque daí o online... É 100% online. 100% online. A ideia do online veio, quando teve a pandemia, eu era professor já na Universidade Católica de Petrópolis, estava fazendo lá o pós-doutorado, então a gente foi obrigado a começar a dar aulas online. Eu comecei a perceber que os alunos estavam aproveitando. Claro, é muito bom você estar na sala de aula, você ter presencialmente, isso é bom, mas eu vi experimentalmente que usar a internet era um caminho que realmente dava ótimos resultados. As sabe pessoas por que também? Você está me dizendo, você tem juiz, médico, não sei o quê. São pessoas que escolhem fazer uma outra graduação. Quando ela vai fazer, ela fala assim, eu quero muito isso.
Sim. Né? Não estou assim, ó, não tenho nada para fazer, eu não Isso. sei o que eu vou estudar, eu vou me formar em quê? Ah, eu acho que eu vou fazer direito, acho que eu vou fazer o quê? Às vezes o jovem tem isso, mas aí a pessoa fala assim, eu sou juiz, eu sou médico, eu sou, sei lá, engenheiro, mas eu quero entender sobre filosofia. O cara pode fazer, se é porque tem essa coisa do online, a pessoa não tá ligando muito, não, mas se a pessoa, nesse estágio, quando ela entra e faz, pô, ela... Vai bem. Ok, você não precisa ir longe. Ela tá prestando atenção, ela quer fazer. Ela quer fazer. Não precisa ir longe. Eu não tenho tempo para me coçar, ok? Nem para me coçar. Se eu resolvo fazer uma faculdade dessa, é óbvio que eu vou ver o conteúdo, eu vou ler. Exato. Vai se dedicar. Ninguém está me mandando fazer. Ninguém quer, exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, o sujeito que é muito ocupado, né, que é o nosso caso, tem 12, 14, 16 horas de trabalho num dia. Se tiver que ver aula, você vai ver mesmo. Mas por isso que eu estou dizendo que a faculdade online, nesse caso, tem funciona. uma série de vantagens. Então, Funciona. isso foi muito interessante. A experiência da pandemia me ajudou muito a abrir. Então, eu falei, então vamos fazer online. E realmente, é impressionante o aproveitamento dos alunos. Hoje mesmo... Como é que você mede? Você vê como eles entram e o nível de discussão que eles passam a ter depois de um ano nas aulas. Porque a gente tem várias aulas síncronas, que daí o aluno tira dúvida. É impressionante, Bertaldo. Até uma aula, então, que o professor está. Temos. Nós fazemos isso. Normalmente, não é a maioria das faculdades EAD, elas só são aulas gravadas. A nossa tem as aulas gravadas, mas a gente quer que os professores também deem uma aula de tirar dúvidas. O aluno não é obrigado a estar, fica gravado para depois ele assistir, mas há uma aula e o pessoal aparece lá para tirar dúvidas e para discutir. Então, mas como é que é a prova? A prova são provas de múltipla escolha que o próprio sistema vai gerando. São provas que você tem que estudar para fazer. Não é... A gente até fala, o cara que cai lá de Alegre não consegue fazer a prova. Sem estudar, você não faz. Mesmo de múltipla escolha. Mesmo de múltipla escolha. Tanto é que o Rafael iniciou a medicina junto com a filosofia no Mar Atlântico. Aí, como apertou a medicina, ele falou assim, eu não estou conseguindo me dedicar o suficiente na filosofia. Aí ele trancou a filosofia durante um ano. Agora que ele conseguiu botar a medicina num prumo lá, ele falou, agora eu posso abrir de novo. Ele também estava fazendo muitos artigos. Sim, pesquisa e tudo mais. Mas aí ele parou um pouco as pesquisas. Mas o que eu achei interessante foi ele falar assim, a faculdade de filosofia está me exigindo muita leitura que eu não estou conseguindo agora no momento. A pessoa tem que estudar. Só você ir lá e querer fazer, você não vai conseguir fazer a prova. Você precisa de algo a mais. Então, a gente está pensando até, lógico, como o EAD isso permite também, e eu acho que nós estamos, em termos didáticos, estamos num momento muito interessante se a gente for pensar, porque realmente há uma série de instrumentos que antes não eram possíveis e que estão aí, que as universidades mais tradicionais têm dificuldade em começar a utilizá-los de uma maneira... E nós que somos uma faculdade nova, para nós, vamos dizer, a gente está numa posição assim, boa, né? A gente está numa posição boa para ir pensando coisas novas. Então, eu estou estudando como fazer agora a prova discursiva. Porque uma coisa que você tem que levar em conta, por exemplo, hoje tem inteligência artificial. Muita faculdade tradicional fala, não pode usar inteligência artificial. Eu tenho um pouco de dúvida se esse é um caminho. Eu acho que não, você tem que... Até porque ela está se apresentando, ela vai se impor. Vai se impor. Não é melhor que o aluno aprenda a usar da melhor maneira e eu vou avaliá-lo a partir disso? Concordo. É como se eu fosse um professor de fingir, cálculo, não existe. Não tem a calculadora, não pode usar a calculadora... Até no começo eu imagino que o pessoal não devia deixar fazerem com calculadora. Tem hora que não dá mais. Chega uma hora que é ridículo. Eu acho que a inteligência artificial vai acontecer isso. Mas estou falando, a gente tem que ficar pensando modos realmente de ir aprimorando. Agora, do jeito que está hoje, Bertaldo, é impressionante como... Então você pergunta, como é que eu meço, né? Eu vejo isso, como os alunos vão aprendendo. Nós estamos tendo agora... Hoje foi a terceira aula de uma série de 4 aulas que a gente teve com um professor americano da Catholic University of America. É uma universidade em Washington, que é uma excelente faculdade de filosofia, né? E é um professor que acabou de lançar um livro sobre metafísica. Então ele está sendo muito comentado, um professor muito bom. E uma outra professora lá dos Estados Unidos que gosta muito da gente, que é muito amiga, é uma autoridade em São Tomás, é um dos maiores nomes de São Tomás hoje no mundo, ela fez essa ligação e combinou. Então, os nossos alunos estão tendo essas aulas online. Ele está nos Estados Unidos. 10h30 da manhã ao meio-dia, no nosso horário. Do deles é às 9h30. E no dela é às 8h30, porque ela está em São Luís. E quem não consegue ao vivo, depois pode assistir. Depois vai ter a gravação. Eles estão fazendo a gravação. Mas está tendo. Impressionante. E eles ficaram extremamente impressionados do nível de pergunta e de discussão que os nossos alunos trouxeram na aula. Ou seja, estão sendo bem informados. Olha, eu acho que em algumas áreas hoje que a gente já não deve nada a ninguém. Bom, que bom ouvir isso. Filosoficamente falando. Você me fala, metafísica... Mas ele deu aula em português ou em inglês? E quem traduz? Ninguém.
Ele dá aula em inglês direto. Deu aula em inglês, os alunos, vários. Lógico, muito aluno provavelmente não pôde, porque tá em inglês, depois vai ter, na versão que vai estar gravada, vai ter legenda. Claro. Então, no ao vivo era Mas quem tem gente conseguia. que entende inglês perfeitamente. O pessoal foi que foi. As aulas, 60 alunos por aí assistindo. Uma coisa boa, né? Então, e é bom a gente saber que está nesse nível, que a gente tem esse nível. E a professora falou, olha, elevado. estou impressionado como vocês conseguem fazer filosofia nesse nível que vocês estão fazendo numa língua que não é de vocês. Porque, lógico, um americano não faz isso. Ele não faria em português, dele. Né? Não, ele não faz nenhuma outra língua, porque ele só... O americano, lógico, ela concreto e ele, eu não sei se eles dominam muito bem alguma outra língua. Mas o americano já ele não precisa saber outras línguas, porque já está tudo em inglês, né? Então eles ficam impressionados de ver que nós conseguimos acompanhar. E o pessoal, realmente eu fiquei muito orgulhoso dos alunos. E ouvindo, eu falei, olha, eles estão no nível do melhor. De que ano que eles são? Olha, não era, estava em aberto. Foi o aluno do ano que quisesse, que fizesse. Vários eu vi lá, que são os que a gente vai no dia a dia estar com eles. Gente do segundo ano, gente do primeiro. Olha, foi... Legal. Esse é um exemplo. Então, eu até tinha antes medo de lógico, a gente está fazendo uma coisa e não fica elogiando muito o que a gente está fazendo. Mas hoje, eu digo para vocês, eu tô realmente convencido e profundamente satisfeito com o resultado que está tendo. Em termos mesmo acadêmicos. E em muita gente, isso eu acho que também é importante, uma pessoa que queira fazer a nossa faculdade, saiba disso. Nossa faculdade não é que, lógico, ela é uma faculdade católica, de inspiração sem dúvida. Os professores são católicos. Nós temos muitos alunos que não são católicos, nós temos vários alunos protestantes e tal, e que gostam e que aproveitam, e é ótimo. Temos um aluno que foi orador da primeira turma que se formou, é judeu, morando em Israel. Ele faz engenharia em Haifa. Mas por enquanto todo mundo está na mesma raiz aí, né? Não, e ele mesmo agora, com a nossa faculdade, está fazendo o mestrado em filosofia em Haifa, que é uma faculdade, nesses rankings mundiais de filosofia, está lá no alto. E o professor dele, na hora que viu o programa, o que ele estudou na graduação, falou, olha, o que vocês tiveram foi excelente. Então, nós temos gente... Agora, esse aluno, por exemplo, o judeu, falou, professor, eu entrei na faculdade agnóstico, meio com uma certa tendência a ser ateu. Passou o tempo, eu vi, não, as provas da existência de Deus estão aí. Não tem... Tinha o problema da ideia do mal no mundo como algo que negasse a existência de Deus. Daí eu tive aula de filosofia da religião, eu lembro da aula do professor explicando esse tema. Hoje, acredito em Deus. Mas nesse curso de filosofia, que você falou que tem 4 anos, né? 3 anos. São 3 anos. Muitas conversões tiveram também. Então, quantos alunos você já teve nesses 3 anos? Olha, nós temos hoje matriculados mais ou menos 1.100. 1.100. 1.100. É um número assim absurdo. Quando eu falo esse número pelo mundo, é uma coisa assim incrível. Não, 1.100 é um colégio São Bento. 1.100. Só de filosofia. Só de filosofia. Daí até você podia... Uma vez eu estava falando com um professor de Barcelona, daí ele me perguntou, no final, nós estamos com 1.100. Falei, nossa, tudo isso? Eu falei, não, mas olha, eles são de IAD. Ele falou, nós estamos fazendo IAD, nós não conseguimos nem 40. E às vezes me perguntam, quem é a concorrência nossa? Não tem. Não tem. Porque eu falei, quem está fazendo com a gente... Quase todo mundo, eles não fariam em outra faculdade se não fosse a nossa. Eles querem fazer o nosso curso com a nossa linha. Qual que é a nossa linha? Pensamento clássico, aberto a Deus. E olha, muita gente acaba se convertendo, mas isso a gente escutou um monte de gente falando isso. Porque de fato, quando você começa a estudar as coisas com mais profundidade, como encaixa. E não é que a gente queira, porque é filosofia, nós não estamos dando aula de teologia, a gente quer ter uma faculdade de teologia. Nós temos, é normal. Por que eu falo ter uma faculdade de teologia? Porque certas questões você precisa discutir tendo em conta a revelação. Para você pensar na questão do mal do mundo, a filosofia te leva até um certo nível, que já é um nível bom. Mas chega uma hora que você precisa da revelação. Mas essa é a única graduação que você tem por enquanto, né? Então, na faculdade... Então, essa graduação que a gente tem é uma graduação que nós temos em parceria com a Uningá, que é um centro universitário do Paraná, que tem uma expertise muito grande em EAD. Então tudo começou nosso com eles, e eles nos ajudaram muito para a gente pegar o jeito de fazer as aulas, a estrutura, o material. Depois a gente foi avançando, eles mesmos acham que assim, nosso curso está muito bom. Eles acham que Mas depois migra para Mar Atlântico? Ou não? Por enquanto, a gente vai estar com a Uningá, estamos bem com eles e não temos assim nenhuma. Eles nos tratam assim muito bem. Né? Porque a gente teria que ter uma faculdade de filosofia na Mar Atlântico. A gente não tem na Mar Atlântico. Na Mar Atlântico, de graduação, a gente tem um curso de gestão pública. É engraçado, né? E temos vários mestrados nas várias áreas. Então, na Mar Atlântico,
começamos com a filosofia na Academia Atlântico, que realmente está sendo um grande êxito. Minha meta, eu acho que caberia a gente ter mais ou menos 3 mil alunos de filosofia. Aí você já é o maior do mundo há muito tempo. Porque tem muita... Eu acho que realmente, o que eu gostaria é que todo aluno que vai fazer a graduação, saiba que se eu quiser fazer uma filosofia que dá para eu fazer junto e que vai me ajudar, é com esse pessoal. Eu vou fazer, posso fazer. Eu acho que assim... Eles são sérios, são bons, vou ter um... E vai me acrescentar. Independente da área que eu realmente quiser fazer para... Então, isso é uma coisa que é um tipo de curso que eu acho que nós temos que fazer. Eu vejo assim como um bem para o país, um bem para as pessoas, que a gente não pode deixar de ter. E é um valor que todo mundo pode, né? É um valor que todo mundo pode, dá mais 300 e pouco por mês. É isso que é. Agora, a gente também pensa no futuro... porque as faculdades estão muito caras. Estão muito caras. Claro, são as presenciais, porque tem o espaço físico, tem Exatamente. o seu... Não, mas na Uningá também tem espaço físico, tem não faculdade curso dele, mas também tem... De outras tem. Sim, mas eu estou falando da maratona. Normalmente, o custo da nossa, comparado com outras de AD, eu já vi, tem faculdade de AD que tem R$90 por mês, 70, isso tem também. O nosso não é um curso super barato, não é um curso caro, né? Mas pelo que a gente oferece, pelo que está... A gente realmente não, isso daí tá muito bom, né? Então, isso a gente está oferecendo. Agora, daí, ao mesmo tempo, eu sou o diretor da Faculdade Mar Atlântico, que é uma faculdade que a gente oferece uma série de pós-graduações lato sensu, masters e certificações. Porque também aí a gente viu, é um campo importante. As pessoas se formam e às vezes não sabem como direcionar a sua carreira ou não tem uma base sólida de fato. Então, a gente foi fazendo pouco a pouco várias áreas e também, a gente teve um êxito enorme porque hoje em dia a gente tem mais de 8 mil alunos. Começou com o Instituto de Psicologia. Antes mesmo de ter a faculdade, a gente começou com o Instituto de Psicologia. E psicologia é uma área que teve um crescimento enorme no Brasil, de procura mesmo em termos de vestibular. Só que esse problema que eu vou falar para vocês, né, de a falta de uma visão unitária do que é o ser humano, do conhecimento, na psicologia, na psiquiatria, isso é muito grave. Porque você está tratando justamente, vamos dizer assim, lógico, da alma, né? E evidentemente, por mais que os psicólogos falem que isso não tenha nada a ver, vai influenciar a visão que a gente tem de mundo. Eu lembro de uma frase do Chesterton que ele dizia: tem pessoas que dizem que a vida não tem sentido ou que a vida é uma desgraça. Agora, se isso fosse verdade, então a gente devia celebrar os assassinos e devia punir os bombeiros, os médicos, né? Porque se a vida é uma desgraça, quem vai tirando as pessoas da desgraça devia ser parabenizado. E quem salva a vida, lógico, ninguém faz assim. Então você vê que é uma só pose quem fala isso. Que no fundo a própria pessoa não acredita nisso que ela está falando, é só pose, né? Mas, lógico, essa visão de fundo ela vai influenciar na maneira como você vai tratar do mundo. E dentro do âmbito como psiquiatria, psicologia, isso é muito forte. Então, a gente fez uma série de pós-graduações dessas áreas e realmente foi assim, havia uma demanda aí impressionante e a gente pôde... E de onde brotaram esses professores? Muita gente não que era marxistas. conhecida. Então, de psicologia, há bastante gente boa na área. É engraçado isso, viu, Bertaldo? Eu diria, a gente falou de psicologia, mas nas outras, filosofia, a gente teve que fazer. Há gente boa em todas as áreas. O que acontece é que às vezes eles estão isolados numa instituição. Isso é uma coisa triste também. Eu vejo muito professor que entra, muitas vezes assim, de uma maneira idealista, querendo realmente ajudar as pessoas, ou um professor que era um pouco complicado, depois ele se converte, ele muda a visão de mundo e fala, puxa, tem uma coisa mais séria aqui para eu pensar, para eu fazer. É muito comum que com o passar do tempo esses professores terminem muito desiludidos. Assim, ficam abafados, né? Eles se sentem perseguidos. Eu não sei dizer para vocês até que ponto isso é assim ou não. É difícil falar, mas que eu acho que, assim, que há alguma coisa... Assim, não digo que orquestrada, não necessariamente todas as instituições já pensam, mas é aquilo que eu falava antes, de você olhar quem tem fé como uma pessoa que no fundo não é tão séria ou tem algo estranho nela. Você hoje tem quantos professores? Tem ideia? A gente deve ter Então, na faculdade de filosofia da graduação nós temos 9. Se eu for pegar todas as pós-graduações de filosofia que a gente abriu de massa, que a gente abriu filosofia e teologia, daí são professores que gravam as aulas e dão um apoio para os alunos. Eu devo ter nessa área 40, então somando tudo já dá uns 50, 60 de filosofia e teologia. De medicina, a gente tem bastante, viu? Porque medicina são, às vezes, cada aula, como é muito especializado, de uns 30, 40 a mais. Da certificação. Da certificação de medicina, de pós-graduação, lato sensu de medicina. De psicologia, uns 30, 40 professores. Então, se você for pensar, gente, que nós confiamos,
Assim, dá uns 100 e poucos professores, mais de 100 professores, Bertaldo, facilmente. Então, lógico, são graus diferentes. Nós temos aqueles professores, e a gente está também querendo fazer isso cada vez mais, nós estamos organizando um claustro mesmo de professores. Professores que vão trabalhar para nós, quase que, assim, nós somos a faculdade que eles vão trabalhar ou full time ou com uma grande dedicação de tempo, né? Quer dizer, porque, lógico, eles vão tendo daí a nossa cara. Os professores que são nossos, a gente consegue formar, a gente sabe que eles pensam alinhados. Não é que o outro não vai pensar igual, mas, então, assim, certos pontos a gente quer que tenha. Nós não queremos um professor, por exemplo, um professor que vai sustentar algo contra a vida, por exemplo. Não, tem um professor que vai falar que a eutanásia é uma coisa boa e se a pessoa está melhor se matar mesmo, ou que usar drogas é uma coisa que deixa e solta. Não. Quer dizer, a gente... Porque é uma visão de homem, ser humano que está por trás, que não permite, a dignidade humana não permite você chegar nisso, né? Então, isso a gente faz questão. Então, a gente está montando toda essa equipe. Então, até eu diria que a tendência nossa é, com o tempo, ter menos professores, mas professores que se dediquem, que vão dar mais aulas, vão estar mais e que vão tendo a nossa cara. A gente precisa disso a longo prazo, até para eles poderem pesquisar. Isso a gente já tem. Já temos revistas acadêmicas, temos uma revista chamada Atlântica, com K, que é uma revista de filosofia. Um monte de artigo estrangeiro, coisas bastante interessantes que estão saindo ali. Então, já está tendo uma produção realmente intelectual. Então, qual que é a ideia disso tudo, né? Tanto da Faculdade Maria Atlântica como da graduação de filosofia e outras. Nós estamos prevendo uma série de novos cursos, de novas áreas, né? Que a gente vai entrando. Vamos assim, fornecer algo que nós achamos que realmente é valioso. No sentido de perceber a beleza da verdade, uma verdade que a gente se espanta com ela. Né? Não só a verdade não é só uma coisa que você coloca no computador ou no papel e acabou. Não, quer dizer, o que está por trás, né? Como o universo é impressionante, como as coisas são extraordinárias, né? Desde o corpo humano, as estrelas, tudo, né? Então, essa ideia de ver a beleza que está por trás e que, de algum modo, nós, seres humanos, perceber essas coisas implica uma vida, um modo de viver próprio. Né? Quer dizer, a verdade ela ilumina e ela nos converte. Né? A verdade religiosa é isso, a última potência, né? É o que o ser humano consegue chegar de mais alto em termos de conhecimento, né? Mas o fato de a religião ser o mais alto não tira a importância das outras coisas que de algum modo vão levando a ela também. Sim, eu fico feliz de vir falar disso, porque assim, num mundo que a gente começou falando que a gente tirou Deus do lugar dele. Sim. Agora, é importante ter uma boa formação para botar Deus no lugar dele. Mas eu fico muito preocupada. Eu vi agora esses dias uma torcida alemã. Gente, aliás, eu fiquei horrorizada. Uma torcida alemã que abriu na arquibancada, estava lotado o estádio, não sei se você chegou a ver. Ele abriu um pentagrama, ou seja, aquela estrela, e eles começaram a falar em latim. Era uma frase tipo que Lúcifer reinava, não sei o quê. E de repente foi subindo num pano preto um demônio horroroso. E eles falando essa frase em latim. Pedindo para Lúcifer tomar a alma deles. Para Lúcifer. Exatamente, uma coisa horrorosa. Aí eu fui ler o texto, porque é um camarada que fala de história. E que fala muito assim, ele não bota Deus em nada, ele é muito... Aí falou, para o catolicismo, para os cristãos que ele falou, isso o Lúcifer quer dizer, como está na Bíblia, que é o anjo. Primeiro ele botou, Lúcifer é anjo de luz, e aí foi dando explicação, foi explicando a palavra, né? E depois ele falou, para os cristãos, o Lúcifer é um demônio. Mas... para o restante, Lúcifer é o conhecimento, Lúcifer é o não sei o quê. Aí foi falando, aí eu lendo aquilo, eu falei, misericórdia. É uma distorção aí. Mas falei, isso no estádio de futebol lotado. Gente, mas as pessoas, elas estão assim, assimilando como se fosse, Sabe não, qual o problema? é o erro? Isso foi inventado pelo cristianismo. Isso é bobeira nossa. É engraçado isso, né, gente? Porque, eu tô horrorizada com isso. É que a gente pensa que se você tira Deus, você tira a religião, as pessoas vão ficar neutras, vão ficar... assim, científicas. Engraçado, não é isso que acontece com o passar do tempo. As pessoas caem para o ocultismo, caem para o satanismo, não fica uma coisa neutra. É engraçado. Não, aí teve um cara... Isso é interessante. Vai pro lado oposto. Teve um cara que escreveu assim embaixo no comentário. Eu fui ver o comentário. Aí o cara botou, é isso mesmo. Os demônios foram inventados pela Igreja Católica para botar medo no povo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu.
Então, Quanta ignorância. É ignorância, quer dizer, é uma coisa... Mas tá todo mundo caindo nisso. Tá caindo nisso. Agora, até uso como contraponto isso, um artista, né? A gente vai pensar no Guimarães Rosa. O livro mais importante, Guimarães Rosa, é Grande Sertão Veredas, né? E Guimarães era uma pessoa que... Ele não era propriamente católico, era uma pessoa assim... meio confusa em termos religiosos, misturava tudo, era uma espécie de um sincretismo. Um sincretismo. Mas é um artista, é um homem com uma grande sensibilidade. Ele fala, quando a gente acha que o diabo não tá, aí ele já tomou conta de tudo. Ele fala isso no Grande Sertão Veredas. É interessante, sabe? É a sensibilidade mesmo de um artista. Então, claro, também não é que a gente queira ficar vendo tudo, o sobrenatural, tudo mas provavelmente as coisas têm muito mais influência, né, do mundo sobrenatural do que a gente imagina, eu acho. Muito claro, mais, depois, né? Depois da queda e de tudo isso, e da expulsão do demônio do céu, e, enfim, a traição que houve, ele querer ser Deus, dali para frente, a única coisa que interessa e que importa é essa luta que ele sempre trava contra a humanidade para tentar levar os homens. Quer dizer, toda a história, no fundo, é isso, né? Quer dizer, é Deus chamando o homem respondendo, correspondendo ou negando. A história da humanidade, se a gente for pensar de uma maneira radical, é isso. Você vai ter momentos melhores ou piores. Isso que eu falava antes, né? Acho que nenhum momento é ótimo, maravilhoso. Uma coisa que me chamou a atenção, poderia ser outra história, mas essa me chamou a atenção. Século XVI na Espanha, época de Santo Inácio, dos grandes santos, puxa, uma sociedade católica. Daí uma pessoa conta lá uma história que no dia de Natal, o pessoal de uma fazenda foi para outra e matou todo mundo da outra fazenda. No dia de Natal, matou todo mundo lá, voltou e celebraram o Natal. Você veja que o cristianismo, a fé, ainda que, vamos dizer, as pessoas às vezes aparentam viver, sempre é um desafio enorme. Não há nenhuma época em que tudo está bem, tudo está uma maravilha, todo mundo realmente... Eu acho que a gente não ser ingênuo. Às vezes, certos tradicionalistas, às vezes, eles falam de uma época como se fosse dourada, fosse tudo uma maravilha, agora, olha a crise, que coisa horrível. Concordo que certas coisas que nós temos hoje não tinham antes, mas também acho que coisas que havia antes a gente melhorou. Claro. Então, eu não me julgo capaz de dizer qual época da história é melhor ou pior. Eu acho que assim, cada época tem as suas mazelas e as suas felicidades. Agora, você acha que... Mas todas elas a gente pode ser santo. Sim. Século XX é um século de grandes santos. A nossa época também. E de grandes sábios também. Se a gente for pensar, mesmo em termos de filosofia e teologia, a gente teve uma série de nomes no século XX que são gente notável. Então, a esperança é grande. Você acha assim, sempre que eu vejo falar sobre universidade, sobre estudo, sobre referência, escuto falar muito de Roma, óbvio, e alguma coisa da Espanha, já se falou mais da França, mas assim, você pensa assim, eu quero estudar, sei lá, liturgia, Santo Anselmo vem na cabeça, né? Tal. Será que a gente não consegue, no hemisfério sul, fazer essas referências também? Será que isso não é um desafio? Claro, mas sabe que isso é uma coisa que está muito na nossa cabeça, sabe? Uma coisa que a gente sonha, e nós vamos fazer, a gente quer fazer um centro de excelência em nível internacional em humanidades. Aqui no Brasil, aqui no Rio. Isso. E no Brasil, no Rio, de preferência. Porque assim, as pessoas têm que morar tem isso. Na Europa. Não, mas então tem esse caráter, vamos dizer assim, de facilidade instrumental, isso é importante também, Bertaldo. Mas até eu acho que no caso, a gente tem uma coisa aqui, tem outro aspecto que me parece muito importante. Nenhuma cultura é perfeita. Nenhuma cultura, todas as sociedades, vamos pensar um alemão, um francês, um inglês, um americano, todos eles, até pela sua história, pela influência que eles trazem, eles abarcam uma parte da verdade. E eles têm uma certa tendência a pensar, a fazer a sua arte, a filosofar a partir de um certo ponto de vista. É diferente. Porque se você pega um francês, é diferente de um alemão, que vai ser diferente de um inglês. É toda uma história. Uhum. Nós somos brasileiros. Então, há um modo de viver, há um modo de ser humano, que é o modo próprio de pessoas que tem muito do ibérico, e que um ibérico que cresceu, que se incorporou aqui, na América. Entra índio, entram os negros, mas todo um modo de vida diferente. A melhor contribuição que a gente pode fazer para o mundo, em termos de pensamento, não é copiar simplesmente o que o inglês faz, o que um alemão ou um francês fazem. Porque a gente nunca vai fazer tão bem como eles fazem. A gente nunca vai fazer filosofia analítica tão bem quanto o inglês faz.
A gente nunca vai poder pensar como Kant pensava melhor do que um alemão faz. Eles têm toda uma história. Agora, a gente pode pensar como um brasileiro. Então, a gente tem um centro de humanidades no Brasil que esteja aberto à influência, ao modo de pensar brasileiro, ao modo de ser brasileiro. Mas talvez até a América Latina. Eu acho que sim. Porque eu acho que até a gente tem essa falha. Há muita distância entre nós e os outros países latino-americanos de fala espanhola. Há muita distância. Então, a gente tem muito. Hoje em dia a gente já tem um bom contato com uma universidade chilena, com a Universidade do México, mas eu queria. Na Argentina a gente tem uma entrada aí, mas a gente precisa aproximar, realmente fazer andar. Mas eu concordo plenamente. Quer dizer, haveria um modo de pensar filosofia, de pensar teologia, de pensar história, letras, tudo, um modo próprio de uma visão ibérica, católica de fundo. Mesmo quem não é católico vai ter essa cultura como base. A maneira de expor. Nós falamos de um jeito que é uma linguagem rica, é uma linguagem, vamos dizer assim, cheia de metáforas, que outros países não têm. É super seco, Nós não temos que copiar deles, não temos que ser igual. E não tem o Rio de Janeiro, né? Não tem o Rio de Janeiro. Com essa paisagem, com Até essa praia, com o Cristo Redentor. Para você trazer professores estrangeiros para cá, a gente já percebeu isso. Como atrai. Nós vamos ter um congresso agora, final de maio, um congresso sobre Nicéia. Vai estar fazendo 1700 anos do Concílio de Nicéia, que é o concílio que certificou uma verdade que todo mundo já acreditava, mas como houve uma série de heresias contra essa verdade, ele reafirmou no dogma que a verdade é a divindade de Cristo. Vai ser no Salão do Outeiro da Glória. No nosso salão. No Salão do Outeiro da Glória. Vai ser na última semana de maio. Então, vai vir uma série de professores que estão super animados de vir para o Rio, passar alguns dias a mais para conhecer a cidade, para estar aqui e fazer uma discussão de alto nível. Então já está tudo certo. A gente teve até apoio da FAPERJ, conseguimos verba da FAPERJ para fazer esse congresso. Então vai ser muito bonito. Vai vir o presidente da Academia Pontifícia de São Tomás de Aquino, né, que é um francês. Então é um congresso com vários professores de fora, inclusive professores protestantes, para dizer como é o entendimento da divindade de Cristo para eles. É um pouco celebrar essa data, celebrar Quantos Cristo. Dias são? 3 dias. Quinta, sexta e sábado, lá na Glória. Olha, quinta, sexta e sábado. A Glória tem muito a ganhar com tudo isso. Nós somos irmãos lá, você sabe, nós somos da Nossa Senhora da Glória do Outeiro, e aquela igreja realmente, ela é histórica. Ela é histórica, né? Então ali tem história do Brasil até dizer chega. E a festa da Nossa Senhora da Glória também maravilhosa. E agora com a reforma daquele salão, aquele salão pode ser uma maravilha. Muito. Aquele salão é uma maravilha. Então é isso, a gente quer fazer eu até penso aqui no Rio, às vezes o exemplo que eu dou, né? Fazer um IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, só que para humanidades. O IMPA aqui no Rio é uma instituição que é de primeiríssimo nível, né? Nível mundial. Já de teve matemática. De matemática. Rafael, mais uma vez, seu Rafael hoje aqui no programa, foi medalha de prata. Não sabia. Olha só. Lá é. E foi só, né, com a canetinha dele, né? Escreveram de última hora. E foi lá e fez. Não, mas o pior não é isso. O pior é que no dia que nós fomos lá para receber, para saber da medalha, né, porque a gente não sabe quem é que ganhou nada. Aí vai aquele monte de pai lá, né? E aí começaram as categorias lá atrás e foram vindo. Menção rosa. Menção o quê? Esperando, tá bom, menção rosa, é legal. O Rafael, eu falei, Rafael, acho que não deu nada não, mas tá tudo bem, né? Nem menção rosa. Nem menção rosa, mas tá bom, participar é que é bom, né? Tá bom, faz outra vez e não sei o quê. Aí, quando foi medalha de bronze, que já era excelente. Né? E nada. Aí eu falei, vamos embora que é melhor. Aí medalha de prata, Rafael. Impressionante. Por um tiquinho era medalha de ouro. Mas você vê, o IMPA, eu fico impressionado de ver quanta gente boa do Rio, de engenharia, dessas áreas assim de exatas, passam por lá. Os bons alunos, de algum modo, procuram fazer alguma coisa no IMPA. Então, se a gente conseguisse ter o equivalente nas humanidades, filosofia, teologia, história, nós temos que pensar a história do Brasil. Mas o que é que falta para fazer isso? Olha, a gente está indo atrás de recursos econômicos, né? Estamos formando o time de professores que já está bem encaminhado. Nós temos alguns nomes assim que são excelentes de história, de filosofia, teologia. Aqui no Rio, por sorte, né, há muitos sacerdotes que estudaram no exterior. Sim. E estão aqui na diocese e querem ter uma oportunidade, sabe? Então, porque às vezes não tem na PUC, né? Às vezes é difícil, porque já tem lá os times montados. Os times já montados, claro. Então a gente poder oferecer isso... E tem muita gente com doutorado aqui. Muito. E gente, olha, a gente viu aulas deles, gente séria, gente assim, estudiosa, gente excelente. Sim. Então, você poder pegar isso, pôr esse pessoal para dar aula. E também, a gente, se for fazer uma instituição, nossa ideia, a gente tem muito vivo isso. Também por isso que a gente fez as pós-graduações.
a própria graduação nossa, é que, vamos dizer assim, a gente tem uma missão, né? Quer dizer assim, o conhecimento não é uma coisa... A faculdade não é um lugar que está lá simplesmente para o professor estudar, publicar e acabou. Não, o professor tem que ajudar a uma função social dentro da própria universidade, de transmitir aquele conhecimento para as pessoas. É o que a gente estava falando no início, né? Exatamente, que tem que ser uma formação global, mais ampla, não é uma coisa técnica só. Exatamente, e tem que chegar a todo mundo. Então, nós temos muita preocupação. Tem gente que fala, não, isso daí, o pessoal tem interesse por dinheiro. Para nós, dinheiro é simplesmente um instrumento, uma necessidade para a gente conseguir cumprir a nossa missão. Mas o que a gente quer é transmitir a verdade para muitas pessoas. Não, ok, mas tudo bem, mas também dá dinheiro, os professores também recebem, as coisas então, também se gira a sociedade. Hoje é uma pena ver como o professor, em geral, tá pouco valorizado. Mal remunerado, né? Muito mal. Porque tá mal remunerado, porque tá mal valorizado. Exatamente isso. Antes, um professor universitário de uma federal, alguma coisa assim, tinha um status, se via. Hoje, assim, não é só culpa deles, não. A gente já é muito duro com eles. De fato, você vê o prédio, as condições de trabalho, o próprio salário. Quer dizer, um professor de engenharia, um professor de direito, ele sabe que qualquer aluno dele que prestar um concurso vai sair ganhando duas vezes mais, muitas vezes, do que ele ganha como professor doutor depois de anos dando aula. Então é duro também isso, né? Quer dizer, você vê que a sua profissão, qualquer rapaz que você está formando, logo já vai conseguir. Então há aí um desequilíbrio. Isso é muito ruim, porque também daí os melhores nomes, as pessoas, elas acabam não indo para a área acadêmica porque não sente valor. Não vão ser valorizadas e nem bem remuneradas. Então, isso cria um ciclo vicioso, porque as pessoas que estão formando as próximas gerações, elas mesmas não são os melhores. O ideal seria que os melhores formassem os próximos. Mas a faculdade, então, você pensa em ter graduação também? Ah, sem dúvida. Nossa meta... Não, nós vamos ter. Esse é o projeto. Mas por enquanto é filosofia e teologia. Por que a gente... Mas também logo começar a história, mais pra frente a gente vai tentar direito... Queremos entrar todas essas áreas e ter também presencial. Nós vamos ter online, continuar com muita coisa online, principalmente no Master, mas nós queremos ter graduação presencial também, para dar oportunidade. A gente não quer ficar reclamando que as faculdades estão ruins. Já começa a ter outro tipo de custo. Né? Ah, vai ser. Olha, os valores de ensino universitário são altos, mas é engraçado que as pessoas... se elas veem que é uma coisa séria, acho que elas investem. E a gente vai atrás, né, Bertaldo? Para a área de humanidades, acho que a gente vai ter que ter um fundo. Com o tempo, a gente vai ter que conseguir ter um fundo mesmo, que do rendimento, ao menos uma parte dos gastos, a gente consiga cobrir por aí. Eu acho que faz parte. Realmente não é uma coisa que te dê um retorno imediato, então as pessoas têm mais dificuldade de... Então, você precisa ter um outro tipo de renda, né? A gente vai atrás disso. Mas tudo isso está planejado e a gente está indo atrás. Eu acho que, vamos dizer assim, realmente o projeto está muito bem feito, está muito consistente e apaixonante, porque é uma necessidade. É uma necessidade. A gente precisa de pessoas que pensem no Brasil. Às vezes a gente olha para o Brasil, me dói isso. É muito comum o brasileiro falando mal do nosso país, né? Você pega em internet, qualquer notícia, Brasil é isso daí mesmo, não tem jeito. Há pouco tempo, eu também dou aula numa faculdade em São Paulo, que também é um projeto desse tipo. É um projeto extraordinário, chama Faculdade Bela Vista. Faculdade de Direito e de Economia. Então hoje, se alguém for estudar Direito e Economia no Brasil, eu não tenho dúvida de indicar. O que está se fazendo lá não tem nada parecido assim. Eu nunca vi em nenhuma outra faculdade, né? Mesmo as melhores, que a gente for pensar, uma GV, assim, o que está lá, eu acho que assim, é extraordinário o que eles estão fazendo. Em São Paulo. Né, ficar no bairro de Pinheiros, perto da Faculdade de Medicina da USP. Mas é presencial? Presencial, integral, é outra coisa. Você dá aula lá toda semana? Toda semana eu vou lá. Toda semana eu vou lá também. Né? Mas uma aluna chegou para mim e falou, professor, um outro professor me falou que acha que o Brasil está complicado, o Brasil não tem jeito. Então, situação econômica, situação jurídica que está bem complexa, a situação política tá dura, então ele vê pouca perspectiva. Daí eu falei, fulana, eu não penso assim. Realmente eu não penso assim. Eu acho que nós temos uma série de sinais claros que enchem de esperança. Vejo bastante gente boa com realmente uma postura pessimista. Eu não compartilho. Eu acho que, vamos dizer assim, é impressionante como tem gente interessada em religião, na verdade, em estudar. Você acha que nessa filosofia e nessa teologia que vocês vão fazer, que já tem filosofia e vai fazer teologia,
pode contribuir também na formação de novos sacerdotes? Sem dúvida, vai estar aberto para isso. Nós já temos, na graduação, nós temos vários seminaristas estudando. Temos vários. Seja de comunidade, novas comunidades, dioceses. E para eles estão gostando muito. Estão gostando muito. Porque... Mas como é que fica esse acerto, por exemplo, o cara fazer filosofia e teologia contigo e depois pedir ordenação? Então, normalmente, a gente funciona, hoje em dia, nesses locais, a gente está funcionando como um complemento. Eles pegam um diploma civil com a gente, e daí eles têm lá alguma série de aulas, alguma coisa que complementa para a parte eclesiástica. Mas a gente está pensando, nós gostaríamos de algum momento realmente poder oferecer para que quem quisesse mandar os alunos para cá e tal. Aqui no Rio nós temos instituições que fazem isso, né? Sim. O próprio Seminário de São José recebe gente de várias dioceses do país. Do Brasil, sim. É um seminário de professores muito bons. Eu conheço vários, assim, realmente tá muito bom. Ele é institucionalmente ligado à PUC, só que os professores do Seminário de São José, na prática, não dão aula no campus da PUC. Dão Gávea, direto lá, né? Dão direto lá. Nós temos também a Faculdade de São Bento, que várias também dioceses mandam ali os professores. Então, talvez a gente poderia ser, a gente ao menos tem a condição de, se quiser, a gente pode ser uma oportunidade para quem queira fazer isso também. A gente tem uma boa relação com todos eles, porque são gente muito boa também, né? Gente séria, mas a gente acha que realmente fazer uma coisa de alto nível, né? Porque você, dando essa aula, imagina, estamos saindo da cidade do Rio de Janeiro, né, com essas estruturas já centenárias e tal. Imagina lá, por exemplo, Dom Edson teve que abrir um curso, né? Ele só conseguiu abrir o curso de filosofia na diocese onde ele era bispo porque ele tem 2 doutorados. Senão não se poderia ter o curso lá. Então, digamos que em alguma diocese não dá para abrir o curso. Mas o sujeito, mesmo estando ao lado do bispo, mesmo estando sendo treinado ali, mesmo tendo a formação ali, ele pode fazer uma... Poderia fazer... Tu pegar toda a parte EAD com a gente, tá lá do lado. Isso sim, isso é uma coisa... Então... Isso a gente está até pensando em começar a oferecer para os bispos todos isso daí de uma maneira sistemática. Porque eu acho que realmente seria muito bom. Seria muito bom até para o sacerdote ver que a fé dele está baseada em verdades que você consegue, muitas delas, mostrar pela razão que é assim. Entendeu? A coisa das virtudes, a própria existência de Deus. Isso aí, né? Seria olha, de tudo aí que a gente falou, além dessa formação do Brasil inteiro e desse polo para a América Latina... Isso seria Esse algo... é um ponto importante, porque você dá uma boa formação filosófica, como faz diferença. Saber que, por exemplo, quando você está falando que Deus existe, você não está fazendo uma afirmação, não é que é só não ser negativo, mas não é uma afirmação só de fé. Mesmo quem não é cristão, quem não tem fé, Deus está aí, meu caro. E você com a sua cabecinha aí, se você pensar, você vai chegar nele. Você vai chegar nele. Você não vai chegar que Cristo é Deus, só com a razão. Você precisa da fé. Você vai, com a razão, ter uma série de, vamos dizer assim, de indícios extremamente fortes que, puxa, tem um homem aí, como é que é, hein? Como é que eu explico isso que aconteceu na Judéia nessa época aí, que um homem começou a falar umas coisas que nunca ninguém falou como ele, né? E mudou tudo. Mudou tudo. Então, inclusive o calendário. Por exemplo. Então, você tem indícios. A fé precisa de algo a mais. Tanto é que o judeu que fez a filosofia e era agnóstico e acreditou em Deus, né? Acreditou em Deus, já foi um problema. Olha só, já vamos, saiu. Não é que ele virou cristão. Não né? virou. Resumindo o assunto é o seguinte. Rezar por ele. Rezar por ele. Resumindo o assunto é o seguinte. Se você não acredita, eu quero te fazer um convite. Se matricule. Estude bastante. E pronto. Deixa a vida. Vamos ver o que vai acontecer com você. Aquele grande cientista, né, o Pasteur, né, ele era muito católico, né, o Pasteur, Louis Pasteur, que é um dos mais importantes biólogos da história e tudo mais. O Pasteur falava uma coisa que eu acho que é muito verdadeira. Ele falava: pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima. Quem está num nível mais superficial, quem aprofunda, chega um momento. Então não é à toa também, você vê vários intelectuais, cientistas que vão se convertendo. É engraçado. Muitos não, infelizmente. Qual foi a banda que teve agora que queria estudar alguma coisa? Eu li um negócio dessa internet para esculhambar alguém e acabou se convertendo. Teve uma banda de heavy metal. Eu não sei de onde é que é a banda. Mas isso já tem um tempinho, tá? Ela falou assim, eu vou estudar o catolicismo para poder agredir com mais propriedade. Nas músicas. Para eu botar ali na letra aquilo que vai ferir, que vai causar horror na galera. Aí começou a estudar. Para quê? O que aconteceu?
Tá Se todo mundo converteram. comungando. Impressionante, impressionante. Se Confessando. converteram. Mas é isso. Claro, há sempre o aspecto da graça, que é um mistério e tal, mas olha, a fé, olha, a filosofia que surgiu no âmbito do cristianismo é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu falo isso sempre pessoal, tal, o pessoal até brinca comigo, mas é que quanto mais eu estudo, mais isso daí vai ficando forte em mim. Alguém como São Tomás, realmente é um milagre, né? Assim, em termos de pensamento, de solidez, de seriedade, de força, né? Quer dizer, ele é alguém que junta o melhor do pensamento pagão, clássico, mas ele estudou também os muçulmanos, estudou pensadores judeus, e ele torna harmônico com a fé. E na filosofia mesmo ele chega numa profundidade que ele vai além do Aristóteles. Aristóteles ele é extraordinário porque ele é o primeiro que trouxe uma série de coisas, e realmente quando eu vou pensando no Aristóteles eu fico muito assim, realmente maravilhado com É porque o primeiro que começou tudo. Como é que ele, né? Como é que ele... Olha, o primeiro livro de crítica literária, Aristóteles que escreveu, crítica literária. Escreveu sobre retórica, escreveu sobre ética. O livro dele de ética é um livro, não tem, uma coisa incrível. E não era uma política, época muito fácil de escrever. Não era. Então, metafísica, física. Então, realmente o que Aristóteles trouxe é extraordinário. São Tomás pega muita coisa de Aristóteles, mas tem pontos em que ele vai além. E realmente, que coisa. É quando você pensa, não dá para ir mais, né? Ele o vai. cara consegue. Ele vai. Há toda uma discussão. Essa professora americana que gosta muito da gente, ela tem um livrinho que ela defende que o Deus dos filósofos é o mesmo Deus da Bíblia. Pode parecer algo assim, mas é que é isso. Quer dizer, o Deus que a gente estuda na filosofia é o Deus que está descrito na Bíblia. Há uma harmonia. Claro, a linguagem é diferente, a maneira de expressar é diferente. Mas quando você pensa filosoficamente em Deus, você pode entender por que Deus, entre aspas, né? Lógico que é uma linguagem metafórica, Deus tem coração, Deus ama, Deus conhece, Deus é todo poderoso. Isso tudo você chega com a razão. Dois trechos assim para mim que são muito impressionantes. Então, vários capítulos de São Tomás, num livro dele que chama Suma contra os Gentios, que ele começa a falar como é Deus. Só com a razão. Não pega a Sagrada Escritura, nada. Vai falar, Deus é o primeiro, então ele tem que ser desse jeito, ele tem que ser eterno, quer dizer que ele é pleno. Se ele é pleno, ele tem que ser o máximo do bem, ele é todo poderoso. Ele começa a falar tudo isso. Deus sabe tudo, ele sustenta tudo, só com a razão. Assim, quando eu vou lendo aquilo, eu fico maravilhado. Eu acho que assim, não há conhecimento mais belo do que esse, em termos humanos, do que o que a filosofia conseguiu pensando em Deus. O próprio Aristóteles tem umas coisas. Então, na nossa faculdade, isso tudo está lá para os alunos, para eles mergulharem com a ajuda de professores. Até sou eu que dou essa disciplina lá. Metafísica 3 é a nossa disciplina, que é a existência de Deus, as provas da existência de Deus e os atributos divinos. Então, isso. E as várias disciplinas, cada uma vai... Teoria do conhecimento. Vai falar ceticismo, dogmatismo, o que o ser humano é capaz de conhecer, o que está além da capacidade do ser humano de conhecer. Até eu tô com vontade de me matricular em filosofia. Pois é. Não, ele está falando com tanta paixão. A falar, eu tô querendo me matricular em filosofia. Você pega ética. Você vai estudar, por exemplo, os atos humanos, as virtudes. Então, justiça, prudência, fortaleza. Tudo isso Aristóteles estudou. Isso é filosofia. Platão colocou tudo isso na República. Então, você veja, né? Isso tudo é um tesouro que eu acho todo mundo tinha que conhecer. Todo mundo em algum momento tinha que pegar, falar, puxa, olha, existem essas virtudes, a justiça ela está relacionada a isso, a paciência é controlar a tristeza diante do bem que ainda não se conseguiu. Definição de São Tomás. Olha que definição. Capacidade de controlar a tristeza diante da demora de conseguir o bem. É isso. Você está demorando, você pode ficar... Não, mas paciência, calma. É duro. Calma. Alma calma. Então, bom, o padre Dom Rafael, que a gente tanto conheceu, Dom Rafael era uma pessoa que conhecia a filosofia a fundo. E isso fez uma enorme diferença. E depois para você entender melhor a teologia. E é aquilo que eu falava antes para vocês também, né, gente? Qualquer área, né? Quer dizer, nós temos vários alunos que são engenheiros, que são cientistas. É impressionante quando eles começam a pegar essas coisas todas e começam a ver encaixar o que eles aprenderam na ciência, o que eles veem na ciência com o que a filosofia clássica fala. Então, é de uma riqueza. Olha, nós criamos aqui uma comunidade para tratar da família, chamada Comunidade Ânima. Nós também temos alunos. Seria uma alegria muito grande se um dia você pudesse dar uma aula lá. Com muito gosto. Né? Porque a gente lá trabalha o homem, a mulher, os filhos,
o empreendedorismo, São 7 a pilares. saúde, Tá. a espiritualidade. Para olhar o ser humano como um todo. Se você um dia desse uma aula pra gente, pros alunos, seria... Olha, o que for o interesse de vocês, Não, conte tô falando comigo. sério mesmo, Não, porque assim, você fala com tanto entusiasmo, né? Que contagia tanto a gente, vai fazer muito bem os Não, alunos. o que me contagia, isso daí, realmente é a beleza dessas coisas. E como faz diferença, Nossa. né? Quando você abre para entender isso, para assimilar tudo isso. Podemos ter, então, o professor Renato lá dando aula? Claro, lá? você marca aí o dia, me diz o tema que você prefere, eu Tá também certo, sugiro, é. mas com muito gosto, né, gente? Porque realmente, isso daí eu gosto de falar porque eu acho que é importante, né? A gente também tem isso, né? A gente não pode deixar que certas verdades sejam esquecidas. Tão longe claro. de ser, mas às vezes elas são apresentadas de uma maneira muito... Quer dizer, você estudar Aristóteles ou São Tomás, não é simplesmente São Tomás falou isso ou aquilo. Não é como você falar de um evento histórico. Não, o que ele está falando ali é daquele jeito, é real. Isso influencia, isso daqui tem impacto na minha vida. Eu acho que a filosofia tem que estudar assim. Filosofia não pode ser estudada simplesmente como uma erudição. Vou ler Platão. Não, ela tem que gerar uma Não, reflexão. claro que não. E pensando, quer dizer, o que o Platão fala, isso daqui tem a ver mesmo com... É real. O que ele fala do bem, que o ser humano deve buscar cada vez um bem mais alto e que dos bens mais baixos a gente vai subindo. Estou pensando num diálogo concreto dele, que é o banquete. Isso é real ou é a imaginação dele? Eu tenho que responder. Eu acho que a filosofia não basta dizer, na linha tal, Platão falava isso. O Descartes, na linha tal, falava aquilo. Não, não. Isso daí é uma coisa que tem que nos mexer com a gente e dar uma resposta. Então, para mim, isso é a formação filosófica. É realmente o que é verdade aqui, o que não é. Mesmo quem errou pode me trazer coisas interessantes, porque eu descobri por que errou. Ele fortalece daí a coisa verdadeira. Entende? Então, a filosofia para mim tem que ser estudada dessa maneira. Qualquer conhecimento, mas esses daí, filosofia e teologia, de algum modo isso é ainda mais vivo. Quando a gente fala das virtudes, é real ou é mera bobagem isso daí? Ele fala que é bom. Real. O que é sinceridade? Quando você sabe que é uma virtude, à medida que você vai vivendo a virtude, não só você começa a ter uma maior facilidade para fazer atos bons, mas isso é interessante, você começa a enxergar melhor o que é bom. Há certas coisas que só quem é bom enxerga. Não teoricamente. O cara tem que ser bom pessoalmente. Isso é interessante, sabe? Às vezes certas pessoas elas não são capazes de perceber o que é correto, não é porque são burras ou porque não querem, é que elas não veem. Não quer dizer que não teve culpa antes, né? Mas é impressionante mesmo. Não, ele tem razão. Como você vai se deturpando. Tem Então, razão. isso a filosofia não consegue explica. enxergar. Não enxerga. É como você tocar uma música maravilhosa para uma pessoa que está com problema de audição. Se ela puser o aparelho, ela consegue. Mas se ela está sem aparelho, ela não ouve. Mas você acha que, por exemplo, que esse curso de filosofia, ele é para todos? Olha, para uma pessoa que queira estudar e tal, eu acho que é para muita gente, sabe? Para muitos. Olha, a pessoa consegue, o nosso curso está de um jeito, Bertaldo, que a pessoa, se ela estudasse 3, 4 horas por semana, ela consegue fazer um mínimo. Só isso? Sim. É que o mínimo bem feito... Já é muita coisa, né? Porque a filosofia não acaba nunca. É. Então, a gente também não tem a pretensão de que a pessoa De vai esgotar, acabar né? com o nosso Vou esgotar curso. Vai com esgotar. Você não vai acabar nem... Você vai ficar a vida inteira estudando, você não vai esgotar. Agora, se você parte de uma base boa, completa, daí, quando você for avançando no resto da sua vida... Nós que estudamos a fundo Fátima... A gente está estudando há 10 anos e não vai começou. acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. E as pessoas dizem, mas vocês já estudaram tanto. É porque a pessoa acha assim, não vai. O que Nossa Senhora disse para os pastoreiros? Se foi isso, acabou. Não, é não muito é além. isso, muito não. além. Não, e vocês estão falando de um aspecto da teologia. Para entender Fátima, toda a parte da Mariologia você está entrando. É claro. Se a Mariologia, entra toda a parte do próprio Cristo. Cristologia, você vai ter que estudar. Nossa Senhora fala para rezar. Você está falando da questão da oração. O anjo já traz o teologia Santíssimo. Mística. Não, o anjo já traz Sacramento. já traz o Santíssimo. Então, já é o tratado da Santíssima Trindade. Tudo isso é impressionante. É impressionante, não acaba. A luz que você vai Nossa puxando Senhora, um fio que ele não que acaba. os pastorinhos ficavam dentro de uma luz. Que luz é essa? De onde vem essa luz? exemplo, é própria de Maria? Não, de onde A gente teve aqui na semana passada o reitor do Santuário de Fátima, a gente gravou um podcast com ele. É assim, a gente falou 2 horas aqui, nem começou, não foi nem o primeiro cafezinho. Olha, vamos pensar na parte filosófica. O que Nossa Senhora de Fátima fala do comunismo. Então, aí... O comunismo, antes de tudo, é uma linha filosófica. Pronto. Que depois se torna uma coisa política, mas a base do comunismo é uma filosofia. É isso aí. Então, quer dizer, você começa a filosofia... Eu acho que assim, o nosso curso
tá feito, Bertaldo, para ser para todo mundo. É normal que o aluno, isso também eu sempre falo e o pessoal tem essa paciência. Quando você começa a estudar filosofia, no começo você não está treinado para esse tipo de pensamento. Então tem alguns alunos que já pegam fácil desde o começo, mas tem outros que precisam passar uns 3, 6 meses. Tem que aquecer o cérebro, tem que botar. Eu lembro que eu mesmo... Nunca pensou nesse sentido? Nunca teve esse tipo de reflexão. Eu lembro que eu mesmo, quando eu fui fazer o doutorado, fazia muito tempo que eu tinha me formado, trabalhei bastante tempo como advogado, daí eu fui fazer doutorado em filosofia. E daí eu falei, bom, então eu vou pegar o discurso do método Descartes, vou ler. Assim, comecei a ler. Eu lembro que eu dormia diante do livro. Que eu pensei, cara, eu tô enferrujado. Depois, ficou tranquilo, já voltei a estar em forma. Então, o aluno precisa se dar essa chance também de ficar em forma. Mas se consegue, isso que a gente tá vendo nos alunos, o nível que alcança, o nível de discussão, de argumento, de pensar. Então, hoje a gente reclama muito, o mundo tá complicado e tal. Ué, saiba o porquê. Entenda, exponha, veja, isso daí a filosofia ajuda também. Mesmo os grandes erros, por trás deles pode ter uma aspiração legítima. Isso até os torna mais perigosos muitas vezes, né? Porque, vamos dizer assim, o próprio marxismo, que é uma perversão, tem a ideia de que há uma injustiça, ele tenta ser um grito contra a injustiça. Lógico que depois o remédio é pior do que a própria doença, mas ele está apontando uma doença que existe. É o egoísmo humano. E o próprio marxismo, ele é materialista. Então também você nota que as pessoas, isso também é comum, mesmo quem é contra o marxismo muitas vezes cai nesse problema. A pessoa sempre vai avaliar a vida humana a partir do ponto de vista material. Para ele o problema é que as coisas não estão bem distribuídas, há muita pobreza material. Eu falo, é verdade, essa é uma questão que é real, é uma dificuldade. Mas gente, o maior problema do ser humano não é esse. Claro, um miserável, se você não dá um mínimo para ele, ele não consegue. Mas o problema é que há nessa turma, nessa visão do miserável, não querem acabar com o miserável. Também tem isso. Eu já me deparei com isso. Não, isso acontece. Eu já me deparei com as situações em que os miseráveis estão ali e os que estão tratando dos miseráveis não desejam que os miseráveis acabem. Querem continuar porque para eles é interessante. Então, isso já é uma coisa terrível e acontece mesmo. Então, o tal do remédio que é pior do mas que eu a acho doença. Que o que você está falando é a questão que é pior do que o material, é você tirar Deus de tudo. E essa é uma miséria que tem. Isso sim. Quando a gente... Bom, Bertaldo, eu sei que você conhece gente que tem muito recurso econômico, eu conheço também. Quando você vê, há um pouco a ideia de que essas pessoas, a vida toda é boa. E quando você vai ver a fundo... Não é. Um monte de tragédia. Um monte de tragédia que às vezes pessoas que têm uma vida super complicada, super austera em termos materiais, tenho certeza, vivem muito, não porque são... Mas quer dizer, tem amor. Pai que gosta da mãe que gosta do pai, eles gostam do filho, há uma amizade entre as pessoas, que às vezes... Quer dizer, qualquer um de nós, né, o que você prefere na vida, né? Ter muito dinheiro ou ser amado, né? Há pouco tempo eu nunca tinha assistido, não sei se você... É um filme clássico que eu nunca vi, que é o Cidadão Kane. Nunca vi também. Filme clássico mesmo, É um clássico. Eu já ouvi falar muito, mas não me lembro do Orson Welles. É interessante o filme que mostra que o Kane, que se torna um dos homens mais ricos do mundo, então alguém que constrói uma mansão assim exuberante, chamada Xanadu, você vê que toda a vida dele é sempre uma tentativa de responder, só no final do filme que você percebe isso, responder a um momento em que a mãe, entre aspas, o vende para um banco. E ele passa a ter, a partir daquele momento, muito dinheiro, muitas possibilidades, mas que no fundo é um homem que está constantemente buscando se convencer-se de que é amado. Então é interessante porque esse filme, eu não sei até que ponto o autor teve a profundidade disso, mas o que ele traz ali é um problema humano extraordinário. Então, essa questão é uma questão que vem da filosofia. Lógico que, volto a dizer, a teologia explica ainda melhor. Mas, de algum modo, a filosofia não explica. Nós somos... O que nós somos como seres humanos, nós buscamos algo que não é meramente uma dimensão material, vai ser capaz de saciar. De jeito nenhum. Vai ficar muito longe. Muito pouco. Pode saciar no primeiro momento. Logo depois você está dentro do buraco. Já esquece. E já tem que buscar mais. Tá no e buraco, mais e mais. Tá no e não buraco, acaba tá mais. No buraco, é tipo droga, né? É isso. Você bota a droga pra saciar um buraco, daqui a pouco você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Fica nessa... O cachorro correndo atrás do rabo e não para. Não vai saciar. Então, eu acho que o conhecimento ele nos ajuda nisso, né? Conhecimento bom, conhecimento verdadeiro, nos dá... Liberta. Liberta, acho que é a maior ideia. Então, no começo a gente falou dos problemas das universidades e tudo mais.
Se a gente conseguir formar bastante pessoas que consigam ter essa visão e elas consigam expressar isso, estudar, pensar, serem sérias no âmbito que elas estiverem, mas com essa base, não digo que a gente vai acabar com o problema, vai sumir, mas você vai ter claramente uma opção. Para quem quiser beber uma coisa diferente, você vai ter. Tanto para a sociedade como na vida das pessoas. Então, eu acho que assim, é importante. Claro, o que salva, o que resolve é a graça, é Deus. A gente, por mais que o ser humano queira, a gente nunca consegue resolver tudo e nunca vai. Sempre é Deus quem vai fazer. Mas ele dá para nós dons e quer que a gente faça com que isso frutifique, né? No caso, a gente tenta, pelo conhecimento que é a nossa área, né? Vamos ver. Aí peço que vocês rezem aí para que a gente tenha muito fruto, né? E esses novos passos, porque também é um projeto que vai amadurecendo, é um projeto ambicioso, e essa ideia de a gente chegar um momento a gente ter um centro. Conosco, né? No que a gente puder fazer, a gente sempre te agradeço aí assim, um grão de areia. Não, a gente né? acredita tanto no trabalho de vocês que a gente fez questão de que vocês viessem aqui para contar para as pessoas, para a gente falar sobre esse assunto. Nós temos o site, nós temos tanto no Instagram, nós temos também o site Faculdade Mar Atlântico, Academia Atlântico, tudo isso. Tudo. Você vai fácil. No Instagram é @Faculdade Mar Atlântico. Exatamente. Não é isso? E o site também é Faculdade Mar Atlântico. Acha fácil. E lá a pessoa sabe como se inscrever, o que lá tem que fazer. Está tudo explicado. E se a pessoa quiser ver o curso de filosofia graduação, é Academia Atlântico. Academia Atlântico. Então, na pós, gente, olha, todas estão feitas com muito carinho, né? Essas de psicologia, que é para quem se interessa, para ter psicoterapeutas e tudo mais, realmente dá uma base que a gente está vendo que está ajudando muito, né? O pessoal que está fazendo nos escreve dizendo quanto aquilo está dando recurso para poder atender os outros e ajudar. Né? Na parte da filosofia e teologia, impressionante mesmo, né? Como mexe com as pessoas, né? A gente tem cursos de, por exemplo, sobre uma da pós-graduação nossa é Sagrada Escritura, temos pós-graduação de teologia moral, temos pós-graduação de teologia dogmática, de filosofia a gente tem pós-graduação de filosofia medieval e patrística, então Santo Agostinho, São Tomás, entra tudo isso, filosofia da religião, temos filosofia do direito, né? Antropologia filosófica, que é o estudo do ser humano, então tudo isso, e direito, várias áreas. Em todas elas a gente procura ter aquela visão. A gente vai cada vez aprimorando, acertando, mas sempre uma visão do ser humano que seja uma visão completa, uma visão plena, uma visão, vamos dizer assim, que o ser humano não é só instinto, o ser humano tem uma liberdade, o ser humano tem uma busca de plenitude, isso tudo influencia. Mesmo quando você vai estudar direito tributário, você vai estudar direito civil, direito de família, a gente tem, tudo isso influencia. Então a gente está muito contente, né? A gente sabe que tem muito o que fazer, né? Mas a gente quer fazer realmente uma instituição que dure, né? Dure muito mais do que nós. Sabe que os pastores que fundaram Harvard, eles falaram que nós queremos fazer um lugar que, mesmo quando as nossas cinzas estiverem espalhadas, né, continue a manter a própria verdade. Até o símbolo de Harvard é Veritas. Talvez hoje os pastores que fundaram não se identificariam com muita coisa que está lá, né? Quer dizer, a gente quer que, se Deus quiser, continue a instituição estar presente, mas que ela mantenha o seu núcleo, a sua identidade, né, a sua visão, que isso jamais não só não se perca, como se jamais se dilua. Ao contrário, né, que vá se aprofundando. A gente tem muito esse desejo, né, algo que fique sempre como uma referência boa. E vai conseguir, já está conseguindo, já fez tanta coisa em tão pouco tempo. Né? Exatamente. É isso, muito bom, viu? Muito bom. Olha, agradecemos imensamente. Eu que agradeço. Vida. Muito bom. Muito bom. Tá eu queria pedir, antes de acabar, que colocasse aí a comunidade. Cadê a comunidade Ânima? Falamos aqui, né, com... Aí tá a comunidade Ânima, tantos professores ali também, você conhece acho que todos. Ah, é? Tá bom. Temos que incluir a foto do Renato aí, que vai dar uma aula pra gente na comunidade Ânima também. Vai ser um prazer, obrigado. E vai ser muito bom ter ele com tanto conhecimento para os nossos alunos também. Você, se não faz parte da comunidade ainda, entra que você vai ver a aula. Professor Renato também com a gente. E também entra, por favor, na Faculdade Mar Atlântico, dá uma olhada lá. Aguardamos vocês lá. Recomenda para todo mundo. Isso aí. E, gente, eu esqueci de pedir no início, e aí a direção que está aqui do outro lado, me olhando ali, vai me dar uma bronca. Kenny, você esqueceu de falar no início que era o pessoal se inscrever. Então, olha só, dá uma força aí para eu não tomar uma bronca tão grande e se inscreve no canal. Pô, Kenny, de novo você esqueceu. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse episódio, bota comentários aqui embaixo, faz tudo isso que é importantíssimo. Gente, alivia a minha barra aí, vai, por favor, que eu não tô afim de levar bronca, não. Isso aí. Tá bom? Renato, muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a vocês, gente. Um prazer, viu? Igualmente. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.